gravação, aí eu faço a contagem e passo para vocês, tá? Tá. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Olá, pessoal. Esse é o Tá na Mesa, um podcast diferente que a gente quer saber muito do que os convidados fazem para cuidar da sua saúde, mais até do que eles falam para a gente fazer. Hoje quem está na mesa com a gente aqui é a Renata Mor. Olá, Léo. Tudo bem? Seja bem-vinda, Renata. Prazer estar aqui. Nossa convidada Mor. Isso aí. Vamos direto aqui. Antes eu ficava explicando um pouco do que é o podcast, mas não precisa não. A galera vai ver aí, vai saber, vai entender tudo. Principalmente para quem já viu mais de um. A gente vai descobrindo no caminho, não é isso? É. Então vamos. Bom, Renata, a gente divide ele em partes. E a primeira parte a gente costuma pedir para o convidado ou convidada contar uma história engraçada, inusitada, às vezes podendo até ser uma triste, com comida envolvida. Tem? Olha, tenho algumas, né? Como sou atleta, tenho algumas tristes com comida, né? Porque você sabe que atleta tá sempre em restrição, né? Então, tô brincando, é mais uma relaçãozinha assim de amor e ódio, né? Que a gente ama comer e a gente não pode comer tudo que quer, enfim. Mas tem uma engraçada que eu me lembrei, já tem bastante tempo. Eu acho que hoje em dia até ela não é muito politicamente correta, não, mas foi engraçado, porque eu sou apaixonada por frutos do mar, ostra, camarão, mexilhão, essas coisas todas, e principalmente por caranguejo. Ah, é? Eu tenho um lado da família nordestina e eu sou Sergipe, a louca do caranguejo. Não, Paraíba. A minha mãe é paraibana, meu pai era gaúcho, então eu sou dos extremos. Eu sou carioca, mas eu tenho um pouquinho de influência aí de tudo que é lado. E aí, o caranguejo, eu era enlouquecida, sou ainda, né? Mas nessa época, muito apaixonada por caranguejo, aquela coisa de ficar na praia. Minha família também. Quebrando caranguejo e tal, acho maravilhoso. E numa época que eu, mais jovenzinha e tal, eu tava com uma galera do surf, indo muito para Guaratiba e tal, e aí a gente vai para Guaratiba, e na época, não sei se até hoje ainda é assim, tinha uns rapazes, uma rapaziada que ficava vendendo ali no caminho, ostra, caranguejo, camarão e tal, e numa dessas eu animei, vi o cara com caranguejo, com aquela corda de caranguejo, tudo. Eu falei, vamos levar, que vamos a gente fazer. se empolga, via lá e falava, aqui também, eu também quero. Tipo, Exatamente. Achei que era bem tranquilo. Vamos levar, vamos fazer uns fazer. caranguejos. Imagina. Poxa, um panelão, é só temperar, jogar água, ferver o caranguejo e a gente passa o dia comendo caranguejo e tal, achando que ia ser um programaço. E aí me empolguei, parei o carro, abri o porta-malas, o rapaz colocou aquela corda de caranguejo, eles bem vivos, né, naquela corda, só que eles estão quietinhos ali, né, ali eles estão bem, se movem devagar e tal, então eu achei bem tranquilo, tranquei, botei no porta-malas do carro e fui embora, cheguei lá na casa que a gente ia ficar, aquela turma, né, de casa de praia e tal, os meninos pegando onda e a gente querendo fazer uma festa. Falei, bota um panelão para ferver a água e tal, vamos jogar lá os caranguejos, que depois ficou vermelhinho, tá pronto, achando eu, né? Gente, fui eu me botar lá os caranguejos dentro da água quente. Na hora que a gente abriu, que a água ferveu e tal, joguei uns temperos e tal, que eu fui tacar os caranguejos lá dentro. Eles queriam sair. Né? Nossa, mas eles começaram, aquela luta, aquele desespero, e eu segurava e batia, e eu não sabia se eu abria, eles vinham me atacar, e se eu conseguia segurar, e eu não tinha mais coragem para ficar segurando ali, vendo que aí eu vi que eu estava matando os caranguejos, assassinando. Olha, foi uma confusão, eu comecei a ficar desesperada, com medo deles, com medo do que eu estava fazendo. Eu desisti, joguei, saí gritando, falei, não quero mais isso, eu não sei nem como que resolveram, eu sei que ninguém comeu caranguejo, eu não sei se eles fugiram, se jogaram fora, eu não sei nem o que foi, porque eu não queria nem mais olhar. Mas quem estivesse vendo, certamente quem estava vendo, né, devia estar rindo. Era engraçado, mas para mim foi tão desesperador. Traumático. Traumático. Eu tenho, assim, aquela sensação de estar segurando a panela e eles tentando sair, uma coisa meio assassina. E, ao mesmo tempo, eu queria abrir para eles saírem, mas fiquei com medo deles me atacarem, aquele barulho, aquelas coisas. Gente, olha, triste. Acho que numa
numa dessa que alguns viram vegetarianos ou veganos, sabe? Pode ser. Eu Você não fala, virei, "Nossa." não. Mas eu nunca mais me atrevi a fazer, não. A família da minha mãe é de Sergipe, de Aracaju. Então também é muito cultural lá, que nem um amendoim, é muito cultural o caranguejo. Então a gente ia em tudo quanto é bar praiano, tinha aquele tanque lá atrás, antigamente os tanques também tinha lá. Uns tanques cheios. Era um tanque, devia alguns ter, mas eu tinham não via, do tamanho né? dessa sala. Do tamanho dessa sala lotado de caranguejo. Quando eu era moleque, eu chegava a entrar. Deixa eu escolher o meu. Tal. Com o tempo eu fui ficando um pouco com medo deles. Eles nunca me atacaram. Só que desde moleque eu falava assim, cara, eu prefiro, dá pra escolher matar ele com a facada no peito? Porque, tipo assim, Não, tiro. morreu. Porque, cara, deixar ele ali na Então, panela... é horrível, é E horrível. olha que eu não ficava vendo. Se eu tivesse visto uma cena Mas dessa... você tem que segurar a tampa. Nossa você Senhora. tá assim, ó, sabe, o travesseiro na cara, assim, da pessoa. Você tá matando. É essa sensação, não dá. Dá uma fraqueza por dentro e fica, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. E eu saí correndo, literalmente. Falei, não quero, mas eu não queria saber nem qual foi o desenrolar daquela história. Você sabe que... Foi triste. Assim, esse é literalmente... Porque muita gente vira vegetariano e vegano com vários conceitos, várias possibilidades para essa escolha. Inclusive, às vezes, a nível de dieta para emagrecer, que eu acho a escolha errada, mas... Total. Aí, só que, assim, dá para entender a linha de pensamento deles, falando, cara, você queria que te jogassem dentro de um tanque fervendo e morrer desse jeito? É cruel. A morte dos animais é cruel. Mas, enfim, aí é uma outra histra né? Mas eu pensei que fosse... Na verdade, quando você começou a contar, assim, falei, história engraçada. Ela deve ter esquecido do caranguejo no carro. Aí um dia entrou e ele estava andando como se fosse uma aranha. Porque era engraçado e triste ao mesmo tempo, mas complicado. Porque a gente não pensa, né? Você só pensa no final, né? Outra coisa que eu pensei que você fosse falar é porque uma vez eu fiz algo parecido, que eu cheguei de viagem com uns amigos, assim, também, não sei se era carnaval e tal. Caraca, caranguejo, vamos comprar, eu sei fazer. Nunca tinha feito também. E tinha que tirar eu falei, não, mas o pessoal tira o pelinho dele, né? Ali das patas e tal. A gente começou com alguns amigos a matar e arrancar o pelo, mas assim, ninguém conseguiu. Falou, Léo, eu desisto, não quero mais comer caranguejo. Todo mundo foi indo embora, ficou só pra mim e pronto, ninguém comeu. Ninguém comeu caranguejo. É isso, gente, não dá pra fazer caranguejo em casa, tá? Esquece. Quiser comer, vai num restaurantezinho. Melhor opção. Próprio esse. E fake news? Você tem alguma fake news na sua área ou alguma outra que você sabe que, cara, isso daí o pessoal fala na internet, tem muita gente que segue, mas não é bem assim? Tem várias, né? Tem várias. Muitas. Você sabe que nessa área, então, é um prato cheio, né? Para fake news, assim. Então, a internet é maravilhosa, né? Para você obter conhecimentos, para você aprender sobre diversos assuntos. Ao mesmo tempo, também é um perigo, né? Nesse sentido, que a pessoa fala qualquer coisa, você olha aquilo pelo fato de estar postado, né? Parece que aquilo está credenciado. E a forma de falar, às vezes, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa louca da cabeça dela. Porra. E aí você acaba, exatamente, acreditando naquilo. Então, tem muitas fake news, assim, no esporte também, com relação a treino, né? A treinamento, assim, tem muito. E com a alimentação, bastante também. Uma das que eu ouço muito, porque como eu pratico, eu treino em jejum. Então, quando eu treino, claro, de manhã, né? Que eu também, às vezes, treino na parte da noite, não. Mas os meus treinos da manhã eu faço todos em jejum. Então, eu ouço muito isso de que não pode treinar em jejum porque você fica fraco, porque você consome o músculo, porque desmaia, e enfim... É uma fake news, porque é uma questão só de hábito mesmo. Eu acho que está mais que comprovado que mesmo quem nunca treinou em jejum, em uma semana, se treinar, já fica adaptado para isso. No meu caso, eu só vejo benefício nisso, mas não faz mal a ninguém treinar em jejum. E às vezes costumam dar uma demonizada no treino em jejum, né? Agora, a principal fake news que eu acho não é nem com relação à alimentação, é muito sobre treino, e é aquela história do apaixone-se pelo processo, sabe? Que o processo que é a parte... Não é, gente, o processo é ruim, o processo é duro, é duro, sofrido. Mas você tem que gostar também, não? A gente tem que gostar do resultado, né? Então, eu acho o resultado assim, fica motivação para manter no processo. Sabe por que eu acho que é um perigo essa história de você achar que você está motivada no processo? A motivação é o resultado, é o
pódio, é o que você quer com aquilo corpo dali. que você quer alcançar, é o resultado. Então, aquilo vai te fazer bem. Mas o que você vai fazer até ali, aquele caminho, não necessariamente é bom, é gostoso, né? Tô falando no sentido de você achar prazeroso. Não é. Muitas vezes é muito dolorido. No atleta de luta, então, é doloridíssimo, é sofrido, é sacrificante, não é gostoso. Mas é o caminho que você tem que percorrer para você obter aquele resultado lá na frente. Então, eu acho perigoso essa história de achar que o processo é motivação, porque a maioria das pessoas não fazem porque não se sentem motivadas, entendeu? Então, assim, eu acordo 5:30 da manhã para treinar e a pessoa fala assim, ai, eu não consigo, eu não tenho essa motivação. Ninguém tem, gente. 5:30. Eu falava isso de quem acordava de madrugada. Não é? Então, assim, se você ficar esperando você sentir esse prazer, essa motivação, sabe? Essa romantização do processo, você não vai fazer ele nunca, porque ele é sempre doído. Então, seja porque você não pode comer o que você gosta, ou porque você vai dormir menos, ou porque o que for. Então, assim, para de esperar que o processo é legal. Legal onde você vai chegar. Né? Porque eu acho assim que todo mundo quer lá chegar naquele resultado. Mas não adianta querer só, sabe? Eu acho que não vai ter o resultado a pessoa que quer muito. Vai ter o resultado a pessoa que está disposta a pagar muito. O preço. Eu falo uma frase assim, eu falo para as pessoas, cara, querer, diferente do que as pessoas pregam, querer não é poder, como você está vendo. Exatamente. Porque querer pode ser o primeiro passo, o início de algo. Ok. Mas se você não fizer a sua parte, se não fizer por onde, porque tipo assim, eu quero ser campeão do UFC. Existe essa possibilidade? Eu quero e quero muito, mas eu treino judô uma vez por semana. Então, exato. Então, você tem que fazer o processo os passos todos para isso acontecer. É MMA, são várias artes marciais. Eu faço, mesmo que eu fizesse judô mais do que uma vez por semana, ou fosse o jiu-jitsu, ou fosse o karatê, a arte que fosse capoeira, uma vez só, uma arte só, não sei o quê. Eu quero. Então, querer não é exatamente esse poder que as pessoas falam. Você tem que estar disposto a pagar o preço para chegar lá. Tem que entender o preço também, né? Tem que saber qual é, né? E ser... tá disposto a topar. Ok, vai doer, vai ser desagradável, desconfortável, vai, mas vale a pena para chegar lá, então eu vou fazer. E o caminho é esse, eu vou fazer. É a famosa disciplina aí que todo mundo fala, de fazer o que tem que ser feito e tal, mas é por isso. E eu acho que muitas pessoas não fazem porque ficam nessa pira de que tem que ser gostoso, que a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente... né, se sente bem, mas muitas vezes você não está fazendo exatamente o que você gosta, mas em função de chegar num lugar onde você vai querer. Ali você vai se sentir bem, ali você vai se sentir confortável, vai te dar um resultado que vai valer a pena esse processo, né? Então... eu acho, existe uma mescla aí, porque de repente alguém já entrou numa atividade que ama muito, que já gosta. Eu tenho uma facilidade com esporte que você não tem ideia. Eu falo assim, cara, se eu ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falo, eu vou fazer esporte ao redor do mundo. Eu falo, eu vou correr não sei aonde, mountain bike não sei aonde, surfar não sei aonde, saltar de paraquedas não sei aonde, eu vou mergulhar não sei aonde. Eu falo, puta, cada lugar do mundo eu vou estar fazendo, na verdade, todas essas atividades, se for possível, num lugar igual a Nova Zelândia, por exemplo, então nem se fala. E aí eu tenho um prazer imensurável, só que aí eu faço a nível amador. Para chegar no profissional, mesmo amando, eu teria que pagar o preço. Aí né? Tem que fazer mais do que apenas querer muito, né? Mas eu entendi tudo que você está colocando. Por exemplo, que eu falei, até que eu falava algo parecido também, porque quando eu corria, eu já nadei muito também. Aí eu corria, aí tinha uns amigos que faziam triatlo, falavam, Léo, você tem todo perfil, vamos com a gente. Eu falava, cara, primeiro, vocês saem para pedalar 3:30 da manhã. Eu falo, cara, não tem como eu acordar de madrugada para fazer um exercício. Não à noite. Eu não estou nem saindo de casa à noite, já estou fazendo exercício à noite, cara, tá maluco, isso não é saudável não. Ainda falava também que tipo, não existia essa possibilidade para mim, e outra que eu falava que o triatlo não tem mais vida, né? Eu falei, cara, eu já corro pra caramba, eu já fico meio que vivendo aquilo, imagina o triatlo, você vai fazer o que mais da vida? Daqui a pouco nem para sua mulher você vai dar atenção direito. É verdade. Só que não demorou nada praticamente, depois eu comecei a remar, foi o remo. Pronto, aí é 4:30 da manhã. 5:30 da manhã eu tava lá botando a canoa na água e tal, e aí fazendo isso com certo prazer. Na verdade, eu falava, gente, nem sempre, principalmente no inverno, igual agora, eu não tenho medo não, que eu falo, no inverno
inverno. E eu ia de moto. Falei, inverno, sai de casa no escuro, no frio. Às vezes estava chovendo. Falava, que isso? Não quero isso para mim, não. Não desejo para ninguém. Que aí vem isso também de outra fake news também, que as pessoas falam muito quando arrumam, né, motivos para não treinar ou não estar em forma como gostariam. É isso, eu não tenho tempo para treinar. Então, assim, se não tenho tempo... É muito relativo, né? Porque tempo é a gente que faz, né? De acordo com as prioridades. Você pode treinar às 5 da manhã, você pode treinar às 6 da manhã, você pode acordar uma hora mais cedo. E o que eu acho que compensa muito, né? Mais além do que uma hora mais de sono, uma hora de treino vai te trazer mais disposição, talvez, no seu dia, do que você dormir aquela uma hora a mais. Mas aí a pessoa precisa ter essa consciência entender isso, do quanto isso é importante, do tanto de benefício que essa atividade física vai trazer para ela, que aquela atividade física que se faz lá de manhã, ela vai gerar ajudar em todo no o seu estudo, no trabalho. Exatamente, em todo o restante do seu dia, em outras áreas. Então, assim, muitas pessoas falam muito, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, ou eu estudo muito, ou eu tenho um filho pequeno. Né? Então, assim, você tem que fazer esse tempo, né? Você tem que dar um jeito de organizar e fazer, porque vai facilitar, na verdade, o restante, né? Você, quando você é treinado, né? Você tem um corpo saudável, um corpo forte, né? Hábitos mais saudáveis, assim, a vida fica mais fácil mesmo. As coisas parecem ficar mais leves, mais fáceis, né? Realmente. Você tem realmente menos dificuldade. Mas você sabe que já aconteceu comigo mais de uma vez na minha profissão, da pessoa chegar para mim, Léo, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, eu quero ser saudável, eu quero ter um corpo mais modelado, né, e tal, fit, eu quero ser fit, que não sei o que, eu falo, tá. Aí eu sempre trabalho os pilares da vida saudável, né, sono, atividade física, estresse com manejamento de estresse, hidratação, alimentação, tudo. Aí a pessoa falava, não, mas eu estou vivendo a melhor fase da minha vida profissional. Então, eu acordo 7, mas 8 horas já estou trabalhando. E eu, cara, tá bombando para mim. Então, eu vou até as 10. Aí eu já quero comer, tomar banho e dormir. 11 horas. Então, eu já, às vezes, não durmo exatamente 11 horas, não sei o que. Não. Falei, tá, mas dá para botar uma atividade física? Porra, não dá. Não dá para fazer minha comida, não dá para fazer atividade física, não sei o que. Falei, mas então cadê a mágica? Tipo, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Você acha que a receitinha que vai literalmente fazer você ficar gostosa, sarada e tudo mais, sem pagar o preço, na verdade. É por isso que, né, cada vez mais as pessoas estão em busca dessa pílula mágica, desse truque, desse... né, mudar de uma hora para outra, né? E a gente sabe que não é assim, né? Que tudo requer constância, né? Tempo e constância, assim, todos os pilares, né? Tá tudo interligado. Não é só a alimentação que vai salvar ninguém ou emagrecer, salvar, modelar, o que for. Né? Apesar de que a alimentação acho que é mais do que a atividade física. 50%. Eu falava bastante isso. Falava, gente, porque é possível, é só ir nas academias. Eu falava, gente, você vai nas academias, você vê gente que fica aqui 2, 3 horas às vezes. E ainda assim não tá ou magra ou torneada, o que for. Claro que a gente está falando dependendo do objetivo de cada um, né? Mas no caso geral, de emagrecimento, por exemplo, é muito mais a dieta do que a atividade física. Tem muita gente que fala o contrário, capaz de eu chegar aqui e falar, não, mas a corrida me emagreceu, mas não sei o que emagreceu. Mas, cara, as pessoas não percebem que, de repente, correndo, começou a sair menos na noite. Começou a beber menos. Mudou um pouquinho a alimentação, começou a se hidratar melhor. Mais cedo, porque você vai tem muita treinar, gente que não enxerga isso. Vai mudando tudo. É claro que exatamente, é um conjunto de coisas, mas fórmula mágica não existe, né? A questão é essa, né? Outra fake news, tem várias. Essa que mais pessoal tem. Já falamos aqui até também. Vamos lá, então vamos para a segunda parte do programa, onde eu peço para você responder de bate-pronto a sua profissão, na verdade. Tá. Só que no caso, vai ser difícil, que você vai ter que escolher uma ou mais de uma aí, né? Tem que saber do que você está querendo saber. No fundo, lá atrás, vai ter uma pergunta que é isso, tipo assim, dentre tantas opções, qual é a prioridade? Qual é o primeiro? Qual é a ordem delas e tal? Então, de repente, para responder isso, você já vai ter que ter essa ideia de qual que é a ordem delas. Tá bom. Porque eu tenho várias profissões, né? Você sabe. Bom, pode ser? Vamos lá? Pode. Vamos. Então vai. O que você mais vê na sua profissão? O que eu mais vejo na minha profissão é gente que nunca lutou nada ensinando as pessoas a lutar. Querendo ensinar a pessoa a lutar. Também acontece na minha. Né? O que você mais faz?
O que eu mais faço é dieta. O que você mais gosta? O que eu mais gosto é do resultado. É aquela história que a gente estava falando. Então, quando eu vou competir, eu quero ser campeã. Eu quero ser a primeira do ranking. Eu quero, né? Ou eu vou, né, dar aula na minha academia. Eu quero as pessoas ali tendo o resultado que elas estão procurando. Então, assim, é a nossa medalha, né? A confirmação de que você está fazendo aquilo bem. Então, o que eu mais gosto é isso. É você enxergar, ou no resultado do seu aluno, ou no seu próprio resultado, que você cumpriu o que você tinha que fazer e você está fazendo aquilo bem. Então, assim, você acha que você tem uma mentalidade um pouco melhor ou mais forte do que muitas pessoas? Eu tenho certeza que sim, mas só hoje, tá? Porque por causa da luta. E eu, ao contrário de você, que tem habilidade para todos os esportes e tal, desde sempre, eu nunca fui do esporte. Eu não tenho essa vida já no esporte, na luta, desde sempre, não. Então, eu venho de um caminho totalmente contrário do esporte, da saúde, que eu vim do teatro, da boemia, da vida como atriz, como virava noites, bebia-se muito. Então, assim, vim dessa fase e fui descobrir a luta muito depois. E, com certeza, eu assim, brinco, né, que sou antes e depois da luta, né, e fui virar atleta só depois de 40 anos, atleta, né, competidora mesmo, depois dos 40 anos. Então, é outra coisa também, até falando da fake news, que as pessoas acham que está muito tarde para mudar de profissão ou para entrar num novo esporte ou numa nova profissão, e nunca é tarde, né? Assim, eu me refiz completamente depois dos 40, já estou perto dos 50 e vou mudar novamente ainda. Se preparem, vai ter coisa nova. Então, assim, eu acho que tudo isso eu consigo hoje, porque a minha mentalidade mudou muito também com a prática das artes marciais, com certeza, porque eu fui forjada nessa luta, né? Na questão de lidar com as frustrações, porque a luta faz isso, né? Com você, te coloca de frente com as suas frustrações o tempo inteiro. Você está sempre tendo que se superar, você está sempre tomando um sacode ali, tomando um soco daqui, então você está sempre lidando com, poxa, eu tenho que melhorar, eu vou melhorar, então você tem que deixar o ego de lado. As emoções tem que trabalhar, as emoções não podem te atrapalhar. E são emoções que, assim, são difíceis de não te atrapalhar, né? Muito questão de lidar com o medo, né? Que o medo é iminente ali. Você está num combate, né? Então, vem aquele instinto do matar ou morrer. Então, você lidar com isso tudo, você saber controlar essa emoção, usar a seu favor, né? Se fortalecer emocionalmente a cada frustração, a cada derrota que acontece diariamente ali nos treinos, principalmente, você te deixa uma pessoa forte fisicamente, mas forte emocionalmente e com essa mentalidade de que é possível conseguir. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa que muito diferente do que eu era quando jovem, ou lá atrás, ou na minha época que, né, eu trabalhava como atriz. Eu acho muito difícil hoje de eu me propor a fazer alguma coisa e não conseguir. Eu acho que o que eu me propuser a fazer, eu vou fazer bem e eu vou conseguir. Agora, eu não tinha essa segurança antes. Eu perdi diversas oportunidades na minha vida por não ter essa mentalidade, por não ter essa autoconfiança que eu só aprendi com a luta mesmo. Que bacana. Eu também sempre pensei assim, mas eu sempre achei que todo mundo pudesse, não que todo mundo é assim, mas todo mundo era uma questão de escolha. Tipo, cara, é só você entregar mais, digamos assim, para ser um pouco melhor. É só você tentar dar o seu melhor. Porque às vezes não, muitas vezes eu vejo as pessoas não dando o seu melhor, não entregando tudo. Querem o resultado, mas não querem a entrega. E só que eu sempre me destaquei no esporte que fosse porque eu sempre entreguei o que eu posso dar. E aí, quando você entrega, você fica entre os bons ou entre os melhores, porque você está entregando. Pois é, mas eu acho que é justamente isso que acontece. E eu acho que a maioria das pessoas não estão dispostas a dar tudo. Pelo contrário, eu vejo muito uma galera que está ali
sempre para fazer o mínimo esforço, sabe? No trabalho, em casa, nos relacionamentos. A pessoa sempre quer fazer o mínimo esforço, não quer se estressar muito, não quero ter muita obrigação, não quero fazer... Ninguém quer fazer muito nada, sabe? Ninguém quer dar tudo. Todo mundo está sempre tentando se poupar, sabe? É uma coisa do se poupar, não vou me dar muito, não vou me cansar muito, não vou me estressar muito. Gente... Vamos fazer tudo, faz o seu melhor em tudo que você puder fazer, né? Eu vejo justamente o contrário, eu vejo que ninguém está querendo fazer muita coisa, não. Eu vejo essa quase que como um dos males do século, né? Porque eu também vejo isso, também questiono isso, às vezes eu falo, para mim o celular é um grande causador disso, não ele, mas como as pessoas usam ele, e não a internet ou as redes sociais, mas como as pessoas usam. Porque, por exemplo, eu trouxe aqui um cara que tem tudo para ser campeão do UFC. Ele tem 12 lutas e 12 vitórias e está indo muito bem. E aí ele estava falando do passado dele, na infância, do pai dele, obrigando ele a jogar ping-pong em frente à casa dele. Ele tinha que ganhar e tudo mais. E isso começou a incentivar esse espírito de competidor, né? De competição. E aí eu falei, cara, mas e se fosse hoje? Porque antigamente não tinha um celular. Provavelmente seu pai ia perder, ou todas as vezes, ou boa parte dessas vezes, para o celular. Você não ia competir tanto e talvez você não fosse estar onde está, porque você ia querer ficar ali, mexendo teu dedinho no celular ali, vendo os outros e não sei o quê, sem ter tanta entrega, sem pegar tanto essa questão de competição, talvez. Claro. Eu acho que essa questão a gente ainda está vendo, né, as consequências disso tudo. É tudo muito recente, né, muito novo, assim. A minha geração, pelo menos, a gente viu tudo começando, né? Então, vem do analógico para o digital. E, assim, eu acho que essas consequências de muito tempo no celular e tal, a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é tudo o que você falou, depende da forma que você usa, né? Então, se você vai perder tempo com o celular porque você está olhando besteira, porque você está cuidando da vida dos outros, porque você está jogando joguinho, não sei o quê, com certeza vai te atrapalhar. Mas, em compensação, o celular é uma ferramenta que te põe muito próximo de pessoas que você jamais viria. Pode te ajudar muito. Né? Então, pode te ajudar muito. Você pode olhar uma pessoa que você se inspirar nela, ver o que ela faz, acompanhar o que ela faz, né? E aí a gente vem para aquela questão do que assim, você não pode se comparar com os outros. Você tem que se comparar com os outros. Por favor, se compare com gente lá em cima. Sobe esse sarrafo, olha para cima, vê onde as pessoas estão, vê o que elas fazem para chegar até lá. Então, a internet hoje em dia aproximou isso tudo. Você consegue acompanhar a vida de um atleta que você admira, de uma pessoa. Então, você consegue ter essa proximidade de coisas que talvez você jamais tivesse, né? Então, acho que isso também pode ajudar muito. Eu acho que o difícil é saber equilibrar as coisas, né? Que nem você falou na comparação, uma das questões... Hoje em dia tem muito... E eu não me coloco exatamente fora disso. Não sei se você já ouviu falar em FOMO, que é Fear of Missing Out. Que é esse medo de estar para trás, de estar ficando por fora. As pessoas, então, muita gente... Porque eu trabalho com muito atleta, eu vejo isso também, né? De muita gente que fica, ao seguir o outro, fala assim, caraca, o cara foi treinar às 5 da manhã. Ainda eu só começo às 7. Aí, porra, eu mal tô indo começar e o cara já pedalou não sei quantos quilômetros. E não sei o que, blá, blá. Aí cada um fica querendo mais. E na minha área, por exemplo, eu olho outros profissionais que eu sigo e eu falo, porra, o cara fazendo curso tal, o cara já tá falando sobre tal questão. Ai, meu Deus, eu não tô falando sobre epigenética, não tô estudando sobre epigenética, aí não sei o que, blá, blá, e começa... E aí dá essa angústia, né, de que você tá fazendo pouco, E aí o problema é como a gente lida com isso. Exato. Assim como você falou do medo e tudo mais, o medo no esporte, na luta, que o medo ele é importante. O problema é quando ele paralisa a gente, que acontece com muita gente. Porque, na verdade, ele é um sinalizador, né? Ele é bom lógico. Porque ele te deixa atenta, focada. Porra, não posso dar bobeira aqui, que ela vai me acertar. Claro. Né? Então, esse medo te ajudou. Porque se você entra sem medo, talvez você dá a bobeira e aí te acerta. E o pior ainda é você ter essa expectativa de que você não vai ter esse medo, sabe? Você querer achar que você vai entrar numa luta sem medo. É maluquice isso. É óbvio que sente medo, todo mundo sente medo, mas a gente vai com medo mesmo. Né? Assim, a coragem é maior que o medo, a vontade de ganhar é maior que o medo. Então, não achar também que tudo que você está vendo ali é daquele jeito, aquela pessoa não sentiu medo, não sentiu insegurança. O outro também sente. Né? E outra, a pessoa está mostrando muito
o que ela faz na área profissional ou em outra área, o quanto ela se dedica àquilo, com certeza você tem que saber que outra área está sendo deixada de lado. Né? Então, porque não tem como se manter em excelência em todos os níveis na sua vida. Então, ou você vai dar tudo no esporte, ou na área profissional, ou na família, e tudo, nos seus estudos. Não tem como você estar lá em cima em todas as questões. Então, a gente está vendo que a pessoa ali está dando tudo, está mostrando tudo, né, numa determinada área. Fica sabendo que tem alguma outra que está sendo deixada de lado em algum momento, que também não tem problema, e aí a gente sabe que tem esse... alto e baixo, né? Você todo sabe, mundo. Quando a gente estava falando de tempo, organizar o tempo, não sei o quê, eu já fiz isso com alguns pacientes até. Primeiro foi com essa primeira pessoa que falou dessa questão que trabalha de manhã até a hora de dormir, né? Mal acorda, já está trabalhando até a hora de dormir. Mas com outras pessoas também. Eu já peguei, abri o celular e falo, abre o teu Instagram aí. Com nem meia dúzia de cliques a gente vê quanto tempo você passa no Instagram. Sim. Que eu falo, você usa ele profissionalmente? Porque eu uso, eu assisto live, né, alguma coisa assim. Então, se o meu Instagram, porque ele é dedo duro, então ele mostra mesmo. Se você ficar, tipo, 2 horas por dia no Instagram, que na verdade essa é a média do brasileiro, acho que 1h30, se não me engano. Não lembro, mas já tem bastante tempo que eu vi isso, esse estudo. Mas a gente é um dos que mais fica, né, usa o Instagram. Então, se você fica... Tem paciente meu que já ficaram 2 horas por dia no Instagram e não faz uso profissional. Cara, você não tem tempo mesmo? Tem certeza? Será que você não consegue? Eu não vou, porque eu nunca corto nada de ninguém, né? E nem faria com isso, até porque ele também é lazer, também dá um relaxamento e tudo mais. Só que eu falo, porra, não dá pra tu ficar 1 hora no Instagram e tirar dessa 1 hora, correr 30 minutos, fazer teu lanche e outras refeições com os outros 30 minutos. E aí sua vida fica bem mais equilibrada. Prioridades. Prioridades. É questão só de organizar esse tempo. Ter tempo todo mundo tem. É prioridade. O cara quer passar em concurso, né? Tem que ter tempo para sentar ali e estudar. E vai ter que abrir mão de outras coisas. A pessoa que quer emagrecer vai fazer dieta, vai ter que abrir mão. Renúncias, né? A gente tem sempre que estar fazendo renúncia. Para cada sim tem no mínimo um não, lógico. Né? Sempre. Voltando aqui às perguntas de bate-pronto. Bora. Eu perguntei o que mais faz, o que mais gosta... Também falei o que mais gosta, né? Então também. Agora a frase que você mais escuta. Que eu mais escuto tem várias, tem várias bem clichês, assim, onde as pessoas descobrem que eu luto. E aí falam assim, mas você não tem medo de lutar, né? Quando a gente já falou do medo, isso eu já respondi. Tem muito assim, falar assim, mas... Então, quer dizer que se você tá na rua, vai vir um ladrão, vai te assaltar, e aí você vai quebrar a cara dele, encher ele de porrada, sabe? Eu falo assim, gente, não vou lutar com um marginal. Mas essa possibilidade existe? Não. Você nem pensa, né? Ela fala, pô, se o cara der uma bobeira, eu vou dar um socão na lata e pronto, você sai correndo. Eu não sei. Eu acho que, assim, a reação é uma coisa que a gente nunca sabe exatamente como a gente vai reagir. Você vê gente que nem luta, às vezes, fazendo algo assim. Então, eu sou uma pessoa que estou treinada. Então, talvez, se você me abordar de uma forma que eu vá ter uma reação instintiva, assim, pode acontecer. Mas é óbvio que não. Eu posso ser a campeã mundial. O cara é um marginal que está vindo ali para me agredir, não tem nada a perder. Né? Eu luto, mas eu luto com atletas, eu luto com pessoas preparadas, com pessoas capacitadas. É totalmente diferente, que eu não vou sair na porrada com uma pessoa, um assaltante. Então, assim, é óbvio que não. Sabe, é uma divisão muito distorcida da coisa. Então você dá porrada em todo mundo? Claro que não, né? Agora, depende. Se for para defender a minha filha ou coisas assim, aí com certeza. Era tipo uma das coisas que eu ia falar. A outra era, se você lutasse desde jovem, desde bem, ou de criança até, você acha que durante a sua juventude, crescendo no Rio de Janeiro, com aqueles homens que iam abordar na noite, pegando pelo cabelo ou pelo braço, não rolaria um socão ali, não? E ali é porque era uma outra época, né? Eu passei muito por isso. Porra, nunca lidei bem com isso. Com o cara pegando pelo pescoço. Assim, cara, que isso, botando né? na parede, beijando à força. Bambam e pedito, passando mão na bunda. Eu cresci assim, né? A geração de mulheres da minha idade, a gente passou muito por isso. E é uma questão complicada, porque era muito cultural isso, né? Era permitido, apesar de que todo mundo sempre... Todas as mulheres se sentiam mal, invadidas, enfim...
isso não era um crime como é hoje, né? Não era visto, Por a gente não essas e outras tinha... que eu digo que as coisas já mudaram bem. A gente não tinha essa percepção, sabe? Então, até muito a questão do abuso, da violência sexual, eu acho que quase toda mulher na minha faixa etária já passou. Porra, eu já vi muito. Eu muito vi isso, difícil no que Rio, você eu fale via que nunca bastante. passou. Talvez você tenha passado e não saiba que isso era um abuso, porque era permitido. A gente, desde que começa novinha, começava a ficar com os meninos, já era uma luta, já era ali, já era uma mão aqui, uma mão ali, o cara sempre estava forçando a barra e você estava sempre tirando e sempre se defendendo e virando a cara e o cara tentando te beijar. Então, a gente foi criada assim, né? Com esse homem forçando a barra e com você sempre ali, sem querer dizer um não, sem querer ser também chata, então cedendo, mas sem querer ceder. Então, isso é muito complicado. É uma questão assim, que não dá nem para eu pensar com a cabeça que eu tenho hoje, sabendo as coisas que eu sei hoje, né, podendo ter esse diálogo que existe hoje, né, principalmente, poxa, eu trabalho muito com mulher e é uma das minhas bandeiras mesmo, né, que é essa questão da gente ter essa segurança e essa autoconfiança e essa autoestima para falar, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso eu não vou fazer. Mas lá naquela época, como você falou, se eu soubesse o que eu sei hoje, provavelmente não teria passado por tudo que eu passei. Não só, né, na questão de violência sexual, mas também de abusos no ambiente de trabalho, né, de abuso de autoridade. Então, com certeza, não acho que não ia resolver nunca com a luta. Mas a luta me traz uma postura confiança mais segura para eu poder saber sair dessas situações que hoje em dia eu sei. E hoje em dia eu transito num mundo mais masculino possível, que é o da luta, das artes marciais, mais machista até do que todos os outros setores, e não passo por uma situação de constrangimento. Porque eu tenho essa postura. Eu sei o que eu estou fazendo ali, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu permito, eu sei o que eu vou falar. Então, isso tudo eu aprendi com certeza com a luta. Então, eu acho que a gente não vai usar a luta de fato nessas questões, né, para se defender, porque ninguém precisa bater em ninguém para isso. Mas você vai usar a mentalidade que você cria com a arte marcial, com a luta, para se posicionar de uma forma que você esteja protegida. Uma das perguntas que eu ia fazer lá atrás é mais ou menos isso. O que a luta trouxe para você que mudou você, digamos, a você de antes para você de hoje, mas você meio que falou isso nos últimos 10 minutos, provavelmente. Aqui, basicamente é isso, né? Essa mentalidade, e me fortaleceu em todos os sentidos, né? Então, acho que a gente também não consegue isolar só uma parte, né, do nosso ser. A gente não tem como ser forte só mentalmente, a gente não tem como ser forte só fisicamente, e a gente não vai ser forte só espiritualmente. Eu acho que você se fortalece por completo. Então, a velha história da mente forte num corpo forte, né, de um espírito grande num corpo forte. Então, é muito por aí, porque eu acho que você tem uma mente forte, você vai buscar ter um corpo forte, você vai ter resultados expressivos, né? Então, você vai evoluindo em todos esses sentidos. Então, a luta me fez desde o início, porque eu comecei a lutar do zero, gente. Eu peguei do zero. Eu entrei um dia na academia e falei assim, vou fazer isso aí porque eu tô querendo emagrecer. Porque tinha dado uma engordada por volta de quase os 40 anos. Já tô te atropelando. Não, enfim. mas não tem problema. Mas o que eu queria te mostrar, assim, é que é uma questão que é construída mesmo, no passo a passo. Não é porque eu já nasci com essa mentalidade campeã ou da luta. Não, eu não tinha nada disso. Eu comecei do zero, sem saber de nada. Só que a partir do momento que você vai aprendendo ali um golpe, você vai melhorando, você vai treinando melhor, você vai mudando a sua cabeça, vai gostando do que você está fazendo, você vai vendo que você está fazendo bem aquilo. Tudo isso vai te construindo e você vira realmente uma outra pessoa. Eu hoje sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Tenho amigos que são da época de antes da luta e amigos que são de agora, e praticamente quando eu contando histórias ou conversando entre eles, são pessoas
incompatíveis, Renatas incompatíveis que eu já, né, que eu experimento nessa mesma vida. Mas justamente por isso, para mostrar que como é possível você construir com novos hábitos, nova personalidade, cabeça, tudo isso muda mesmo. Mas você pincelou, como é que foi que começou? Quando e como exatamente? Vamos lá. Eu vim do teatro, né, desde pequena, já fazendo teatro, fazendo publicidade já quando era criancinha, e aí depois maiorzinha já fui modelar, e fiz cinema e fazia muita publicidade, televisão e tal. E do teatro acabei indo para a televisão, estreiei na Malhação, na época que começou mesmo Malhação. Então foi aquela loucura, aquele boom e tudo. E vim desse caminho das artes, totalmente diferente de luta. Praticava alguns esportes, mas mais por dançar e tal. Eu sou geminiana, né? Então eu gosto de fazer tudo. Eu me identifico com várias coisas diferentes, dependendo da época. E acabo fazendo um pouquinho de cada coisa e não me aprofundava em nada. Então, dançava, fazia um outro esporte, fazia outra coisa. Mas fui trabalhar na televisão. E aí, depois da televisão, quando como atriz, já os contratos estavam mais, né, esporádicos, eu retomei minha faculdade de jornalismo, que eu tinha abandonado na época da Malhação. E aí, quando eu voltei para o jornalismo, eu já fui voltar para a televisão, já estagiando no jornalismo. Aí, nessa época, eu saí da Globo, fui para a Record, já como no jornalismo, mas ainda estagiária, ainda fazendo a faculdade. Porém, logo me contrataram, mesmo sem estar formada, porque eu já tinha bastante experiência com TV, né? Mesmo que como atriz, mas eu já tinha bastante experiência com TV. E fui fazer reportagem para entretenimento, para bastidores de novelas e tal. Fui apresentar um programa esportivo, na época era futebol, o esporte. Nem se falava, nem pensava na luta na minha vida, não passava pela minha cabeça. Se naquela época alguém falasse para mim, você vai virar uma atleta e de luta, eu ia falar assim, você tá maluco, não tinha nada a ver comigo. Mas você treinava, fazia academia, nada? Ainda nada. E sempre, pelo contrário, sempre tive todas as minhas conquistas muito atreladas, assim, principalmente à minha aparência, sempre a beleza, a questão pautava muito as minhas decisões, o meu caminho, porque era o que ia me levando, e alguns talentos, é claro, que eu sempre gostei de atuar, de me comunicar bem, e essa extrovertida, né, assim, esse exibicionismo, né, que já vinha desde criança. Então eu ia nadando, flutuando bem ali naquele caminho e as coisas iam acontecendo. Mas quando tem um divisor aí de águas, que é quando eu saio do jornalismo, que dá uma confusão lá na época na televisão, e sai todo mundo do esporte, entretenimento e tal, mandado embora. E aí, junto com isso, eu também me separei do pai da minha filha. Eu já tinha uma filha de 5, 6 anos. Hoje em dia ela tem 18. Mas eu me vi naquele período que a gente... sem chão, né? Sem chão, o trabalho já não era mais aquilo que eu tinha certeza que eu já tinha conquistado. A família já não era mais aquela que eu tinha certeza que era aquilo. E aí eu fiquei naquela fase sem chão e dei uma afundada, né? Dei uma afundada, a cabeça ficou péssima. Nessa época, eu consumia muito álcool, muito abuso de álcool, que era uma coisa que era banalizada demais na minha família, porque era um hábito, todo mundo era... Na família do meu pai é muito boêmia, muito festiva, muito animada, todo mundo alcoólatra, né? Assim, com problemas seríssimos de álcool, assim, mas a gente não tinha essa noção. E aí, nessa fase que a gente começa a se afundar muito, você se emburaca mais, e aí bebe mais, e aí você menos faz, né? E aí você vai naquele processo contrário, né? Naquela bola de neve. E eu fui para esse fundo de poço aí. E foi bem difícil, foi uma fase bem difícil. Imagino. E aí, nessa retomada, que eu falei, preciso sair dessa, o que aconteceu? O corpo já não era mais a mesma, eu fui perdendo tudo que eu tinha conquistado, inclusive a minha beleza, que era uma coisa muito importante para mim, porque eu usei sempre isso, era uma ferramenta muito importante na minha vida. E aí eu era uma pessoa já mais inchada, já ganhei quilos e tal,
E aí eu fui, preciso fazer alguma coisa para emagrecer, para mudar essa aparência, para poder voltar a trabalhar e tal, porque aí aquilo já me impedia de procurar as pessoas, o trabalho. E aí fui numa academia perto de casa de luta, porque na época estava começando até o boom do kickboxing, né, da luta e tal, que emagrece rápido, não sei o que, e entrei com esse objetivo, de emagrecer apenas. E aí comecei a treinar, só que comecei a treinar e fui vendo que, nossa, eu acho que eu sei fazer isso legal, eu estou fazendo bem, estou treinando bem, quero treinar bem. E aí eu comecei a pôr na minha cabeça que eu queria ser muito boa naquilo, comecei a gostar de fazer aquilo bem, de ver que eu estava fazendo bem. Então, eu olhava as pessoas que eram boas, e aí aquela história da comparação, assim, eu sempre falo, cara, pega lá o melhor da turma, eu queria fazer dupla com aquela pessoa, eu quero que ela me puxe, eu quero ser que nem ela, eu quero fazer ótimo, desse né? jeito. A maioria não pensa o contrário. Justamente. Não, com aquilo ali eu não quero, não. Porque é mais fácil, né? Não, eu queria fazer com mais difícil, aí eu vi o treino mais puxado e falei, eu quero fazer esse treino, eu quero fazer isso aí, que esses meninos fazem. Na época, eram só os meninos que competiam, que treinavam de alto rendimento, né? E aí eu comecei a entrar nesse treino dos meninos. Eu falei, posso fazer? Posso. Bem, mas fizeram de tudo para eu desistir, tá? Quando eles viram assim, essa garota, essa mulher aí, a Patricinha, não sei o quê, com essa carinha, querendo treinar com a gente, fizeram de tudo, tá? Sofri bastante, porque justamente na luta, a minha aparência foi o único momento que jogou contra mim, que não me abriu as portas, não. Pelo contrário, as pessoas tiveram muito preconceito com isso. Eu ia falar, você falou que a beleza ajudou, e aí só que tem essa pergunta aqui, que era tipo, eu ia falar, talvez em um momento, agora na luta, pode ter atrapalhado, mas você não acha que pode ter favorecido num momento de competição até, de alguém ter esse olhar que você acabou de falar, numa competição, de chegar... Porra, essa lourinha, Patricinha, sim, famosinha, bonitinha, vou meter o sarrafo. Sim, e aí, ou seja, aquele medo que é importante, a pessoa de repente não tinha porque ficou autoconfiante e não valorizou o teu passe, digamos assim. Falou, porra, vai ser tranquilo, não vou dar... Ih, pum, 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 quando viu já tomou um montão. Pode já tomou. ser, eu acho então, que alguns momentos pode ter sido positivo, né? Numa luta. Em alguns momentos a pessoa pode meio que te... Menosprezar, né? Enfim, mas pode ser, aí acaba sendo positivo para mim, né? Mas acontece que também menospreza quando você entra num grupo para treinar, né, com aquelas pessoas, então as pessoas olham para tocar e falam assim, não, todo mundo julga, né? Quase todo mundo e julga, alguns julgam muito. E eu me esforço para julgar o menos possível, julgar em todo sentido, todo momento, todas as pessoas, todas as questões, tá? Mas então, e por outro lado, eu tive que provar mais. Foi o que me fez também chegar onde eu cheguei, tá? Porque, assim, eu comecei a treinar mais pesado, comecei a treinar mais pesado, fui tendo bons resultados naquele treino e tudo, mas eu não tinha intenção de virar uma competidora, eu não tinha essa intenção disso. Mas de provar. Mas aí que tá, eu comecei a ter que provar que eu era boa naquilo que eu estava fazendo, sim, sabe? Que eu não estava ali por outros motivos, sabe? Então, assim, para eu provar que eu era boa naquilo que eu estava fazendo, sim, eu tinha que me esforçar mais do que qualquer outra pessoa, porque eu tinha que chegar lá e ganhar. E aí eu quis lutar para mostrar para eu mesma entender também que eu era boa naquilo, e não é só para mostrar, eu nunca tive muito essa coisa de querer mostrar para os outros, não. Algumas vezes sim, tá? Porque falaram muito também, né? Tem essa coisa que se fala muito. Quando eu comecei a chegar, falavam muito e publicavam coisas e querendo sempre me diminuir, dizendo que não era isso tudo que estavam falando, que... E aí eu, contra resultados, né? Não tem contra fatos, não há argumentos. Então, eu queria muito ganhar as coisas que eu ganhei, tudo muito também para isso, mas para eu ter certeza de que eu era boa naquilo e para também ser... Eu acho que foi a primeira vez na vida que dependeu muito do meu esforço, sabe? Eu tive que me esforçar muito para conseguir aquilo. Nada foi não dependeu tanto de outros, foi mais de vocês. Não foi me dado, não tive uma facilidade, não abri uma porta diferente, não. Eu tive que ir lá capinar do zero mesmo, e braçal e suar mesmo para conseguir chegar ali. Então, foi um percurso que foi muito sofrido nesse sentido, mas muito importante por isso, porque você conseguir conquistar uma coisa que você
se esforçou muito para fazer, que dependeu muito de você, muito da sua vontade, muito do seu empenho, é muito recompensador. Deve ter sido uma conquista bem diferente para você das outras, né? Exato. Por causa disso. Com certeza. E aí, essa jornada toda é a jornada da evolução humana, né? Então, é o que eu consigo perceber quanto eu me transformei nessa caminhada. E aí é em todos os sentidos, né? Eu acho que eu fugi do que a gente estava falando. Né? Mas isso eu sou especialista nisso. Eu vou falando e misturando. Se deixar, eu ainda dou mais escapadas ainda. Acabei fugindo, mas vamos embora. Cara, sábado passado, semana passada no podcast, foi a primeira e única convidada e pessoa, que isso é muito difícil. Eu falei, cara, eu tô impressionado, por quê? Você não deixar... Às vezes eu quero complementar, falar alguma coisa, né? Dar continuidade à conversa, não sei o quê. Só que aí eu desvio com muita facilidade. E aí ela falava assim, então para finalizar o que você perguntou, não sei o que, ela voltava, ela fez isso o podcast inteiro, a Evelyn. Nossa senhora, eu falei, estou impressionado, como é que você consegue? Eu nunca vi esse foco. Eu vou embora. Mas tudo bem. E quando você vai falando, às vezes eu falo assim, cara, que legal, vou falar sobre isso. Aí você continua falando outra, aí tá no mesmo assunto, ou outra coisa já. O que eu queria falar, cara? Ia ser maneiro complementar. Agora já foi. Se eu tivesse com caneta, talvez anotando o tópico, talvez. Mas é bom, porque é bom, sinal que a conversa tá boa, porque vai surgindo assuntos no meio do caminho. Então, ainda estamos na fase do bate-pronto, porque, na verdade, eu ia buscar mais perguntas que estavam lá embaixo para fazer, porque eu falei, cara, tá casando, né? Tá casando, e às vezes nos outros programas eu tenho evitado isso. Só que eu falo, não, acho que deixa rolar, porque às vezes aquela parte lá fica pro final e eu tenho que fazer mais corrida e tal. Sim. Lembrei uma coisa que eu ia falar. Tá. Gente, a gente tá falando aqui pra caramba dela, só que a gente não explicou ainda o que a Renata faz, o que a gente tá vendo aqui dessas conquistas, que esporte que é esse que a gente tá falando. O pessoal que tá acompanhando, mas sem saber, que de repente não te acompanha, sabe quem é, mas não acompanha, fala, mas, cara, deve estar ali aflito. Eu tô vendo a minha irmã me questionando, ela vendo um podcast inteiro. Falou, o que ela luta, né? Léo, ela vai brigar comigo até. Verdade. Então, vamos lá. Essa era uma das perguntas que está lá nessa fase, que é... Vou entrar nela, então, nisso daqui. Quais lutas você faz exatamente? E como que é isso? Quando começou, mas o que você conquistou com elas? Tá. Pelo menos para a galera entender um pouco agora. Eu sou atleta de kickboxing. Eu comecei a treinar o kickboxing, me graduei, faixa preta de kickboxing. Hoje tenho academia, né? Minha academia tem todas as lutas, mas eu dou aula de kickboxing. Clube de lutas, né? Clube de luta, é um CT de treinamentos em Copacabana. E tem tudo, tem kickboxing, boxe, taekwondo, jiu-jitsu, judô, tem tudo lá, mas eu sou do kickboxing, competi e sou tricampeã brasileira de kickboxing, sou campeã pan-americana, sou ex-estadual, 6 vezes campeã estadual. Então, tudo que eu competi, que eu comecei a competir em 2017, até o ano passado eu já não competi mais, mas até 2 anos atrás eu ganhei tudo que eu fui competindo. Eu fui ganhando tudo, então no Rio eu sou invicta, eu sou... Melhor do Rio, eu fui eleita várias vezes. E você luta em uma categoria específica ou é tipo open, absoluto? Como é que é isso? Não, tem categoria. Peso, né? Categoria de peso, que é 55 quilos, e master, né? Eu já comecei a competir master. Foi daí onde eu apareci aqui nesse podcast, né? Que falavam que atleta master dificilmente conquistaria muitos títulos e tal. E eu sou a prova contrária disso. Eu já comecei a competir master e ganhei tudo no master. Então, eu luto kickboxing, eu trabalho com isso, mas não somente com kickboxing, porque aí a luta acabou invadindo a minha vida em todos os sentidos. Eu, hoje em dia, vivo 100% de luta, não só como atleta, nem só como professora, mas eu também... unir a parte da comunicação com
com a minha experiência como atleta. Então, eu apresento eventos de luta, também sou announcer, e aí eu já estou em todas as modalidades, porque eu faço eventos de Muay Thai, de boxing, apresento beatboxing, MMA, bastante, e sou comentarista. Esse evento agora há pouco tempo. Sim. Que foi a premiação, né, dos atletas. Dos melhores do ano, que foi maravilhoso, um evento, né, agora ali no Espaço Hall que teve, então, de todas as modalidades esportivas. Então, assim, aí nesse sentido, eu já consigo abranger todas as modalidades de luta. E sou comentarista também, né, das transmissões ao vivo e tal, então também comento. Aí eu comento tudo, MMA, boxe, Muay Thai, enfim, todas as lutas. Mas como competidora, só no kickboxing mesmo. Mas treino tudo também. Já treinei jiu-jitsu, treino boxe, treino tudo. Eu gosto de treinar tudo. Mas dentro do kickboxing tem tipos diferentes de competição? Tem modalidades, né? Tem várias. São 7 modalidades o kickboxing. Então tem diversas modalidades. A minha chama Kick Light, que é no tatame, não é no ringue. É no tatame. Entendi. Uma das perguntas aqui também era tipo, que nem você já pincelou, apresentadora, atriz, atleta lutadora, comentarista, professora, multiprofissional. Isso. O que mais que entra na sua vida? Como é que você dá conta disso e qual a ordem de prioridade? Isso eu ouço muito. Quando você perguntou uma coisa que eu ouço muito, é muito isso. Como você dá conta de tudo? E é aquilo que a gente estava conversando. Não é simples, né? A gente tem que se esforçar muito para poder fazer tudo que tem que ser feito para que a gente tenha bons resultados em todas essas áreas. Porém, sempre vai ter uma que vai estar um pouquinho deixada de lado, porque a gente não consegue dar total, né, dar na velocidade máxima aí em todas as áreas da vida, né? Mas eu tento, como uma acaba me levando, a outra complementando, eu tento me manter ativa em todas as áreas. Mas, por exemplo, como eu não estou competindo, ano passado eu não competi. E esse ano, a princípio, também não. Se bem que tem um sul-americano aí no fim do ano que eu estava querendo ver se eu vou. Mas não sei se vai ser possível, porque eu também já estou assumindo outros compromissos, né? Mais com as apresentações, com as transmissões e tal. E eu acho que a competição está ficando um pouquinho de lado. Mas é lógico que quando eu estou com competição marcada, quando eu estou... o treino ocupa 80%, né, da minha rotina. Eu treino muito mais, eu me dedico muito mais aos treinos. Hoje em dia eu treino menos do que eu treino quando eu estou competindo. Eu também dou mais aulas particulares, por exemplo, agora também. Consigo fazer uns treinamentos individuais. Então, assim, dependendo da fase que a gente está, a gente vai dando mais importância para algumas coisas. E tenho trabalhado muito apresentando eventos, né? Pretendo também sair um pouco do Rio também, então, para apresentar eventos, para fazer outro tipo de palestras, né? Sobre... Outro dia eu fiz uma super legal aqui na Barra também, na Estácio de Sá, que foi a inserção da mulher no esporte de combate, e foi uma experiência incrível, sabe? Falar sobre isso, servir como exemplo, né, de como isso pode ser possível, como isso pode ser benéfico, né, para todas as mulheres, enfim. Então, essa parte tem me consumido bastante, assim. E, para isso, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar treinando, né, me mantendo ativa. Então, tudo gira em torno de me manter fisicamente ativa, né? Mas estudando outras coisinhas também, né? Porque a gente sabe que tem outras coisas envolvidas, né? E que eu acabei aprendendo na prática, sem orientação nenhuma, mas que hoje em dia a gente já consegue entender melhor e até orientar melhor as pessoas, né? Eu tenho muito isso, essa responsabilidade em orientar as pessoas que se aproximam de mim ou que me contratam, enfim, porque querem
sei lá, alguma coisa que eu consegui conquistar, algum resultado, ou ser como eu de alguma forma. E aí, hoje em dia, eu preciso ter mais conhecimento. A ideia do podcast é um pouco em cima disso, sabia? Porque eu imagino que muita gente pergunta, chega para você querendo isso. O que você faz? O que você come? O que você bebe? Como é que você treina? Que não sei o quê. Então, a gente traz aqui para você começar a falar essa parte que a gente ainda não passou, mas vai passar, para o pessoal, então tá, então ela faz isso. Para tentar seguir os passos de certa forma e entendendo que não tem a pílula milagrosa e tudo mais. Que o processo é individual, né? Porém, você pode se inspirar, né? Na história de outras pessoas. Eu acho ótimo, assim. Você não precisa fazer igual ou copiar ou nada, mas pode se inspirar, se sentir motivada, né? É importante. Vou voltar, hein? Eu tô indo e vindo aqui. Onde eu estava. Bom, eu perguntei a frase que você menos gosta de ouvir. Perguntei. Que eu menos gosto de ouvir, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, que é aquela assim, fala assim, mas você luta com essa carinha aí, ó, com essa cara aí, você luta, é braba mesmo. Dá vontade de dar uma só pra... Eu ouço muito e já tô meio assim de ouvir, né? Eu sou o tipo de cara que eu faria aquelas brincadeiras. Ó, você viu? Foi 3 vezes na sua cara, você nem viu. Tipo, gosto de me sacanear com isso. Assim. Mas com essa cara aí, vai dizer que você luta mesmo. Toma soco na cara. Tem muito. Bom, isso tá lá atrás também, dessa de tipo... Essas conquistas todas. Foi a base de muita porrada também, né? Muita. Então tomou muito soco na cara, né? Em todos os sentidos, Léo. Foi muita porrada. Muita. Soco na cara, dores físicas mesmo, treinamento puxado, porque é forte, né? É intenso, é de muita superação. E as porradas da vida mesmo, de ter que enfrentar, né? As pessoas tentando diminuir, né? De descredibilizar, enfim. Mas eu acho que assim é a vida. Então, eu acredito muito em meritocracia praticamente em quase todos os lugares, e pelo menos até um certo ponto e tudo mais. Então, eu acho que para querer muito é entender que pode ser em outras áreas ou em outros esportes, vai ter que ser assim. Não vai ter que ser na base da porrada. Na base da porrada. Vai sofrer. Todo na mundo, sofrência. né? Luta, né? Lutador somos todos nós, né? Eu acho que cada um tem a sua batalha aí, está sendo travada, e muitas vezes a gente não faz nem ideia, né, do que as pessoas estão passando ou passam diariamente para estarem ali onde elas estão, onde elas querem chegar. Então, sim, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Quando for, muitas vezes, julgar ou questionar alguma atitude do outro, é pensar aqui, assim, qual a batalha dele, né? Que luta que ele está travando para poder estar ali, para tentar estar fazendo o que está fazendo. Então, acho que todo mundo luta e tem que superar essas dificuldades, essas porradas da vida. Só que as minhas são muito explícitas, né? Você pinta um olho roxo, uma lesão aqui, outra ali. E aí eu acho que fica até mais fácil de lidar com as outras também, sabe? Você já está meio acostumado, assim, você vai ficando meio já com uma casca já mais, né, grossa mesmo nesse sentido. Então acho que vai ficando até mais fácil de você aturar as outras. E você já se quebrou? Quebrou o nariz, por exemplo? Não, nunca me quebrei. Já senti muita dor. Muita dor, assim, do treinamento mesmo, né? Nas lutas, eu quase não me machuco. Graças a Deus, até hoje porque não. Ninguém me atinge. Tô brincando. Mas, não tipo, é com essa prepotência, não. Mas é quase isso, porque o meu treino é muito pesado. Na academia, eu sempre treinei com pessoas melhores do que eu, ou mais fortes do que eu. Eu sempre treinei muito com homem, né? Então, quando eu treinei também com mulher, a gente treinava muito com a Estela Nunes, que é uma atleta do UFC, que hoje em dia mora nos Estados Unidos e tudo, mas foi minha parceira durante todo esse meu processo aí de começar a lutar e tal, que ela é fenomenal, entendeu? Ela é campeã, 3 vezes campeã mundial de Muay Thai, ela é um fenômeno. Então, um talento absurdo. E eu ali, querendo fazer tudo com ela, querendo acompanhar ela. E fora que eu tenho 20 anos a mais que ela, né? Então, eu me espelhava nela, me comparava com ela, queria fazer o mesmo treino. Tinha muito uma coisa que as pessoas falavam muito assim, mas você não quer ser também? Quero. Mas você também não vai querer? Quero. Sabe? Eu sempre respondi isso. Mas você não quer ter o corpo dela? Quero. Você não vai querer ser como está? Eu quero.
Eu quero, eu Por que posso não? ser? Ah. Eu quero ser. Então, assim, eu queria acompanhar ela treinando para estrear no UFC. Imagina, totalmente diferente de eu que vou treinar para lutar só um campeonato aqui de kickboxing, mas eu acompanhava, fazia todo o treino dela. Então, eu treinava chão, grappling, a gente saía para correr e a gente fazia musculação juntos, e não sei o quê, porque eu tô preparadíssima. Se você chegar ali e me der um double leg, quiser me botar para baixo, eu vou saber o que fazer. Eu tô preparada. Não preciso usar ali? Ok, mas dentro de mim, em algum lugar, essa vai fazer diferença, né? Esse preparo vai fazer diferença em algum lugar. Então, esqueci de novo. Bom, eu sei uma coisa que eu ia falar em cima do que você falou agora, que eu já vi mais de uma pessoa falar isso, que não é melhor você ser um guerreiro num jardim, como se fosse, do que um jardineiro num campo de batalha? Você ter e não precisar usar do que... Um guerreiro no jardim, eu quero dizer que tipo, você tem todo o conhecimento para ficar ali tranquilo, não é para você usar, sair dando porrada nos outros, matando os outros, alguma coisa assim, né? Um samurai, né? Só que se você precisar, você está preparado. Com certeza. Ó, vou voltar para cá. Tá. Acho até que eu vou pular essa parte aqui, pra gente já ir para a terceira, que é que você fala da sua vida pessoal, né? E como você se cuida. Começando com, você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar. Eu sei. Hoje em dia eu cozinho na minha casa, principalmente para minha filha. Eu que faço a comida dela. Durante algum tempo eu terceirizava isso, alguém cozinhava para mim, eu já comprava pronta para ela, porque não tinha tempo mesmo. Hoje em dia eu tenho mais tempo e tenho mais interesse também em fazer, sabe, para ela. Porque ela, ao contrário de mim, ela já é bem mais orientada nesse sentido, né? De ser uma pessoa mais saudável, mais forte. Então, ela treina comigo, ela tem 18 anos, mas claro que ela sai, vai para balada e tal, não sei o quê, mas não é o foco principal dela, sabe? Então, ela está sempre preocupada com o corpo, com a saúde dela. Então, eu me dedico a fazer a comida dela. Então, eu faço, mas assim, não é nada demais. Mas o que você mais faz? Bem. Eu faço para ela aquela tradicional, né? Legumes e alguma proteína. Mas aí a carninha, franguinho, o básico do dia a dia. Para ela, eu faço. Eu, para mim, faço também minha comida, mas aí eu já não sou mais muito de cozinhar para mim. Eu sou dos meus lanches, das minhas... Sabe, uma tapioquinha já foi, uma granolinha, um iogurte para mim já é o meu jantar. Eu já sou mais dessa, assim, prefiro fazer um shake, prefiro comer um queijinho, um negócio e ter sempre coisas mais leves, assim, do que fazer comida, cozinhar mesmo para mim. Mas eu sei, se eu quiser fazer uma graça, eu vou fazer. Aí eu pego a receita, porque a gente tem interesse, né, em fazer. Mas aquela obrigação do dia a dia é chata, né? Mas como lá em casa a gente não tem o hábito, assim, de fazer arroz, feijão, essas comidas, assim, maiores, a gente vai fazer uma proteínazinha, botar um legume e uma batatinha dourada no máximo. E você já falou aqui de dietas. Você faz dieta. Vive em dieta, como é que é isso? Olha, como é que é a sua dieta? Porque, né, eu, assim como todo mundo, tenho a dificuldade da constância, né? Então, é claro que eu não vivo de dieta, eu não me mantenho no corpo que eu considero ideal, né? Para mim, o tempo inteiro, né? Como eu sempre tive os campeonatos, né, que iam me orientando nesse sentido, tem que bater, porque o atleta de luta tem que bater peso. Não adianta falar, não liga para balança, balança, não sei o quê. Não, eu preciso bater o peso, então eu tenho que ter balança, eu tenho que ter o peso certinho. Que é qual a diferença? Sempre foi. Quando eu comecei a competir, eu sempre baixei 5 quilos, mais ou menos, e aí é só na semana da luta, a gente baixa só em uma semana 5 quilos, mas com o passar do tempo, essa diferença foi ficando um pouquinho maior, então às vezes são 7 quilos, já precisei baixar 8, então essa variação de 5 a 8 quilos para perder em uma semana, né, na semana da luta. Então, e essa dieta, que é para perder o peso para lutar e tal, que é uma dieta
puxada, né? Não é uma dieta fácil de ser feita, não é, acho que é super restritiva, né? É super Imagino. restritiva. Só que você tem que continuar rendendo, treinando, né? Você tem que fazer aquela restrição toda, mas continuar com força, com gás, com disposição para continuar os treinos. Então, é complicado, mas isso tudo também é treinável, né? Então, assim, você vai ficando treinado e adaptado àquela condição. Tanto é que a gente chega para lutar muitas vezes, para bater o peso, sem nem estar bebendo nem água, né? E dali para frente você consegue entrar, se recupera rápido e vai lutar e consegue performar bem. Apesar de vocês, costuma ser quanto tempo antes? Então, nos meus campeonatos é no dia. No dia? No dia. Normalmente eu peso e luto. Já aconteceu de eu pesar e lutar 2 dias depois, em campeonatos maiores, são 4 dias de campeonato, e e de repente calhou da minha chave só rolar 3 dias depois. Aí é o melhor dos mundos. Porra. Mas eu estou preparada para lutar naquela situação ali mesmo. Eu chego ali para bater o peso e já sei que daqui a 2 horas podem me chamar. Então, já estou ali para resolver ali. É um constante desafio de você dar o seu máximo na pior condição possível. É o famoso do performar no desconforto. É essa história aí. A minha vida é bem, bem baseada nessa. Eu tenho que ser a melhor, dar o meu máximo, ter o melhor rendimento nessa situação mais desfavorável, né? E aí, mais desfavorável do que as pessoas imaginam até. Muito do que a mais. maioria. Com certeza. Eu Porque sei, o que a gente vê não é a pontinha, né, do iceberg, né? Tudo que é feito antes ali, por isso que eu falo, já sei que eu não terminei a história de na luta eu não me machuco muito, que as pessoas não conseguem me acertar, não é por isso, claro, mas é justamente por isso, porque o treino é tão barra pesada, o treino é tão difícil, eu treino sempre com pessoas tão melhores do que eu, ou tão mais fortes do que eu, a pancada é tão mais forte, que na hora da luta é tranquilo, sabe? Chega na hora da luta, não me machuco, eu me machuco no treino. Eu sofro no treino, mas a hora da luta... Não é que eu me divirta, não, que essa história também... você entra lá e vai se divertir. Não vou nada. Eu vou me divertir depois com a minha troféu de campeã, com a minha medalha. Aí eu me divirto. Ali na hora eu não acho nada divertido, não. Ali pega pra capar mesmo. Tô ali pra sobreviver. Mas é mais fácil. Acaba sendo mais fácil, porque o treino é muito, muito puxado, né? Então, assim, o que a pessoa vê ali... é resultado de uma batalha muito maior que a gente trava diariamente para chegar ali e ter facilidade com isso. Então, eu me machuco muito mais no treino do que na luta. E aí, uma pergunta que eu faço agora toma suplementos? Sim. Treinando é diferente da época que está também em competição? Quais suplementos você toma? O que eu tomo sempre é o básico, que é creatina, para sempre, todo dia, o resto da vida, independentemente de treino, competição ou não. Na semana de corte de peso, a gente tira também até a creatina, porque qualquer retençãozinha a gente tem que abrir mão, né? Então, a gente abre mão até do músculo para poder bater o peso, né? Então, mas eu creatina a vida inteira, o whey protein uso muito, porque eu tenho a dificuldade da proteína, de bater a proteína na alimentação, porque quase todo mundo que eu vejo hoje em dia tem, por incrível que pareça, na época da faculdade eu achava que ia ser o contrário, mas eu olho para geral. Eu tenho pelo seguinte, nesse processo aí dessa evolução minha física, eu parei de comer carne vermelha. Não foi uma escolha, tá? Simplesmente eu era super carnívora, mas nesse processo todo de lutar, de saudável, de fazer muita dieta, o paladar da carne vermelha passou para mim, eu perdi o tesão da carne, sabe? Eu perdi, então parei de comer carne vermelha, não dá, tentei, ficou ruim. Eu não como há 35 anos. Então, eu tô aí quase, sei lá, deve fazer uns 10 aí que eu não como. Então, ficou difícil para mim a carne vermelha. O frango já, não aguento mais porque muita dieta. O primeiro ano que eu competi, que foi 2017, eu fiz 9 competições no ano. Que eu saí lutando tudo. Eu fui lutar a primeira para ver se eu ia dar bem. Deu bom. E gostei. Ganhei. Lutei a segunda e ganhei. Fui ganhando tudo, querendo lutar tudo. Tudo tem competição. Então, era praticamente um mês sim, um mês não. Já tinha outra competição. Então, eu baixei o peso 8 vezes no ano.
Então, é muita dieta, baixa peso e recupera, baixa peso e recupera. Nesse processo dessa restrição toda, o frango e o brócolis, gente, eu fiquei assim com aversão, porque é isso que a gente come basicamente, um pouquinho, mas aquele franguinho. Então, assim, esse peitinho de frango com brócolis já é uma coisa que eu falei, não aguento, já me remete, já me traz para esse lugar. Eu faço porque tem que fazer. Ok, a semana de luta é isso. Já cansei de passar aniversário perdendo peso, não poder comer meu bolo de aniversário. Então, ok, é o que tem que fazer, a gente faz. Mas é semana de luta. Mas assim, na vida já me traz essa sensação de que, tô comendo, que é dieta, né? Para perder peso, para lutar. Então, já tem essa dificuldade. Não como ovo, mas ainda assim fica pouco, sabe? Então, ovo e peixe fica difícil. Então, o whey protein entra muito para mim aí. E até porque eu sou dos lanches, eu não sou da comida. Eu não faço questão de ter um prato grande. Eu não faço questão de ter volume. Nada disso. Eu prefiro comer uma coisinha, um lanchinho. Então, eu uso bastante whey protein, uso creatina, uso o que mais? Aí eu faço shots matinais, que eu tomo todo dia, que é o meu limão com cúrcuma, espirulina, maca peruana, gengibre pó e aí própolis. Aí eu vou fazendo as minhas alquimias lá. Tomo sempre em jejum, treino em jejum, tento fazer jejum o máximo que der, porque aí eu não marco mais horário, assim, vou fazer 16 horas. Não, eu espero dar fome legal mesmo para começar a comer, não como à toa. Outro mito que eu acho que já foi quebrado, essa história que a gente tem que ficar comendo toda hora, de 3 horas e não sei o quê. Eu acho que já não precisa mais isso. A gente tem que saber identificar a sua fome real, mas aí eu peco muito porque quando eu não estou em fase de treinamento, eu fico de competição, eu fico comendo besteirinhas demais também. E aí acabo ficando com um peso um pouco acima do que também a idade, né? Vai chegando. A gente está falando aí nesse processo em 10 anos, muita coisa mudou no meu corpo, né? Já estou com quase 49 anos. Então, a gente não vai perdendo mais com tanta facilidade. O corpo já fica mais esperto também, já sabe. Os hormônios vão mudando. Os hormônios vão mudando. E o corpo já sacou que você faz aquela estratégia para perder tanto peso, então ele já não responde tanto. Então, muita coisa vai mudando. Então, eu vivo meio que de dieta por isso, porque eu estou sempre com aquele padrão do meu corpo ideal, que não é real, tá? Esse corpo do atleta pré-luta, não é real. A gente não mantém esse shape o ano inteiro, a gente não mantém essa restrição toda sempre. Não é real, não é possível se manter ali. Então, mas só que a gente sabe que a gente atinge. Eu chego ali, eu gosto daquele corpo, eu gosto daquele resultado, mas não é real, não consigo me manter nele, mas eu fico com essa referência para mim. Então eu estou sempre achando que eu estou acima do peso, eu estou sempre achando que eu preciso fazer dieta, que eu preciso secar. Então vamos lá, uma semana eu estou comendo besteira, comendo mais do que não é que é muita besteira, mas enfim, é mais do que eu deveria. Aí na semana seguinte estou mais retida, aí bate o desespero, estou achando que eu estou acima do peso, aí entro numa semana de dieta radical, aí na outra semana eu já estou lá de novo, e aí libero, começo a comer um pouquinho mais de novo. Então a gente fica nessa oscilação que eu já entendi que é assim mesmo, e o tal do equilíbrio é isso aí mesmo. O equilíbrio não é ficar estável, é você subir e descer, ficar subir e descer, mas dentro de uma zona de segurança, vamos dizer assim. Não subir demais, nem perder demais, assim, ficar por ali, que eu sei que eu estou sempre próximo do meu corpo ideal. Eu sei que, me dá 15 dias eu chego. Se precisar, eu chego. Então, estou sempre por ali. Mas nunca estou me achando bem. Quando a gente começou a falar de suplementos, gente, eu esqueci, Vânia, eu esqueci de falar hoje dos nossos apoiadores, patrocinadores. Opa, tem que falar. Então, eu não falei da Academia Upper no Flamengo, que é a Upper completa, né? A academia que principalmente quem mora no Flamengo conhece, se não malha lá, conhece. Todo mundo conhece. O CT de treinamento deles, que é o Upper Arena, que é onde os lutadores treinam e onde tem os eventos de luta.
Além disso, o Brava A Praia Clube, que é um clube de canoa havaiana que fica ali no final da Praia do Flamengo, um clube que eu super recomendo, que é onde eu remo também, onde eu já tive o prazer de ser campeão em algumas modalidades, alguns eventos. É um clube bem campeão mesmo, né? Então, você querendo participar de competição ou não, só por prazer, é um clube bem bacana para você conhecer essa modalidade esportiva. E agora, iniciando um novo patrocinador, que eu esqueci de falar para o pessoal aqui, que é a Vitafor, que está aqui com a gente. Estou bebendo água com a gente. E, na verdade, eu lembrei disso tudo, porque a gente falou de suplementação e a Vitafor trouxe um presente para você. Oba, adoro! Esse aqui, é o V-Forte Ultra, que é um pré-treino da Vitafor. Não sei se você não falou em pré-treinos. Mas eu ia falar, e costumo usar assim. Com certeza tem como melhorar a performance, ainda mais em esportes de combate, esporte de luta, por causa que a base de alguns pré-treinos costuma ser cafeína e betalanina. Isso. Então, cafeína, ela aumenta o foco, como as pessoas já meio que imaginam, dão aquele gás também, mas ela também diminui a percepção de dor e de cansaço. Okay. Se você sente menos dor, menos cansaço, assim como outros nutrientes daqui, você consegue entregar mais e ter uma resposta melhor. A betalanina, você já tomou betalanina? Já tomei. Isso eu ia falar. Em época de pré-competição e tudo, eu já fiz uso da betalanina. Acho que no Brasil é difícil de encontrar. Não, agora está mais fácil. Mas antigamente não podia, ou a gente trazia de fora, ou tinha que manipular, porque não era permitido, mas é excelente, né? Para alta performance. Isso tudo eu uso. Eu estou sempre me informando e sempre acompanhando. Então, é para a gente trazer mais resultado para você com isso aí. Vamos voltar a competir, então, que vai ganhar com o V-Forte, o V-Forte Ultra da Vitafor. E a cafeína, eu já sou a rainha da cafeína, né? Eu sou completamente... Então, aí tem 200 miligramas de cafeína. Apaixonada. Então, se você já tomar muito café, eu costumo sugerir para os meus pacientes que tomam, eu falo, cara, você já está botando 200 miligramas, vamos dizer como se fosse 2 expressos, bem expressados. Então, eu diminuiria um pouco esse café, até porque ela cria uma resistênciazinha. Então, é como se você tivesse que aumentar a dose. Então, eu falo, meu mesmo, então, 200 miligramas eu uso até em fase mais competitiva, de 200 a 400. Tem gente que toma 400 para eu vou fazer um treininho básico da academia. E 400, aí já acho muito. É muito, né? Mas aí acho que você vai se acostumando, né? Também com isso. Eu não costumo tomar muito pré-treino assim o tempo inteiro, porque essa sensação de muita o excesso da cafeína, assim, principalmente para quem não está acostumado ou para quem sente mais ela, metaboliza de uma forma diferente, pode ser muito prejudicial, porque você pode ficar já ansioso por alguma competição, junta com ela e você, caramba, meu coração tá batendo forte, não sei o que, você entra em desespero e o que é para ajudar acaba atrapalhando. Então esse é um cuidado para se tomar. Mas aqui é 200, tá? Não é também nenhum excesso. Eu super tomo, eu sou muito, né, do café. Eu tomo café o dia inteiro, pode falar que não é ideal, não sei o que, não importa. Eu tomo o dia inteiro só de cafezão, litrão, o tempo inteiro, sou super apaixonada por café, dependente mesmo de café e de cafeína, então, para mim é ótimo. Eu tô sempre cansada e eu tomo café e durmo tranquilamente, não tem problema. Eu ia perguntar se você dorme bem, para saber se tá durmo, qualquer cantinho, qualquer horinha que eu parar, eu dou uma dormidinha. A minha vida é assim. Deu 10 minutos, às vezes eu tenho 15 minutos, eu boto no despertador. Deito 15 minutinhos, dou uma dormidinha, 15 minutos, já acordo, agora vamos para outro treino. Eu não consigo isso de jeito nenhum. Eu tô sempre cansada. Esse pré-treino, ele também tem outros ativos que é diferente porque, por exemplo, às vezes eu recomendo algo para hidratação. A gente perde alguns eletrólitos, né? Então, existem alguns produtos que a gente toma que podem ser até melhor do que que a maioria das pessoas conhece, que é um Gatorade. O Gatorade te entrega o quê? Sódio, potássio, acho que cloro. Então, aí tem também sódio, potássio e tem ainda magnésio, B6, vitamina C, se não me engano. Então, ele vai ajudar também nessa reposição hidroeletrolítica. Então, ajuda em outras coisas que, no final das contas, é porque eu falo assim, que vai ajudar no treino e na entrega de uma maneira geral, porque eu costumo falar, gente, antes mesmo de você me perguntar qual suplemento que eu tomo para isso, para aquilo, pensa na sua hidratação. E às vezes a gente consegue ficar desidratado mesmo bebendo água, porque aí a água que a maioria das pessoas estão tomando é uma água potável, não é uma água mineral. Eu só tomo água com gás, sabia? É uma curiosidade. Só com gás? Água com gás. Tinha uma época que a minha mãe só tomava com gás, que ela falava assim, eu já estou treinando para quando eu ganhar na Mega Sena, que eu vou beber só espumante para cima. Pois é, mas eu hoje em dia, até voltando lá aquela história, como eu já tenho 10 anos que eu não tomo nada de álcool.
nada, zero. Há 10 anos que eu não tomo nada, não boto uma gota de álcool na boca. Porque vim daquele processo lá, daquela loucura toda, e aí, quando eu engrenei na luta, eu já cortei tudo, porque antes eu bebia e fumava, fumei horrores a vida inteira. Hoje em dia nem me lembro como que eu pude fumar uma vez. Então, eu não bebo nada, zero álcool. Agora, minha água com gás é o meu drink, é o meu luxo. Então, assim, eu só bebo água com gás. Onde eu tiver minha garrafinha é com gás, eu abro todo que é lugar. E variações, com água com gás e limão, água com gás e saborizadas. Aí eu vou me divertindo ali, mas eu só bebo água com gás. E bebo muita água. Água com gás e limão, ela fica igualzinho uma soda limonada. Não é? Né, cara? Eu sempre falei isso. Voltando aqui, então. Onde paramos? Não sei mais. Eu vejo aqui. Quantas refeições você faz por dia, então? Não sei te dizer, porque eu não... A não ser que eu esteja naquela semana de, né, perdendo peso ou seguindo uma dieta mais regrada por algum motivo, aí eu sigo e faço o que tiver que fazer. Tem lá, você falou que eu tenho que comer, eu como aquilo. Mas que também eu faço bem isso. Não é uma questão para mim. Você passou para mim, é isso aqui que você tem que comer. Nesses dias é isso aqui, eu falo, tá ok. Então é um ovo agora? Tá, eu vou comer isso aqui. É isso que eu tenho que comer, eu como. Pronto. Boto lá e como, acabou. Não tenho dificuldade para isso. Não fico, mas é que eu não sei, eu não gosto, com peninha eu queria, outra coisa. Eu não queria nada, eu quero fazer isso aqui, eu vou comer o que tem aqui. O que você mandar, eu como. Mas, na minha vida, vamos dizer assim, off, que eu fico livre para comer o que eu quiser, eu não tenho esse compromisso, assim, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar, sabe? Bateu uma fominha, estou com uma vontade de comer uma coisinha, eu vou lá e como, sabe? Eu não me preocupo muito com isso, mas vamos lá, em média, eu não como de manhã, eu faço os meus treinos todos da manhã, e aí só depois que eu chego, normalmente eu já quebro o meu jejum ou eu tomo um whey. Você sempre treina de manhã? Porque essa era outra Sempre. Pergunta. O que treina, como treina? Que horário de manhã, todo dia, a preparação física eu faço de regra, competindo, não competindo, enfim, eu treino de manhã. E aí depende da onde, se eu vou lutar, se eu não vou, aí entram os outros treinos. Aí eu treino de luta, eu treino de técnica, de manopla, de sparring, aí vai até a noite. Faz musculação também? Musculação e a preparação física eu faço todo dia. Todo dia. Na academia mesmo, na musculação, nos aparelhos, 2 a 3 vezes na semana e intercalo com treino também de força, mas na praia. Então, mas todo dia. Só domingo que eu não treino. E aí os de luta não, vai dependendo de que fase eu tô. Aí vou colocando durante o dia, né? Do restante do dia. Às vezes vai até à noite. Eu posso treinar de manhã, de tarde e de noite. Tem épocas que a gente faz 3 treinos por dia tranquilamente. Mas tem épocas que não. E aí, dependendo dessas fases, eu como, né, de acordo com o que eu preciso para esses treinos todos. Mas, normalmente, eu não faço grandes refeições e não como muito. Eu como de manhã depois, né? Já depois das 10, depois das 11, assim. Alguma coisa, um shake. Normalmente eu tomo um whey protein com alguma fruta, alguma coisa assim. E aí tento fazer um almoço, e aí mais um outro lanchinho na tarde, outro à noite, outro shake à noite e tal. Eu não E para o seu autocuidado, o que você faz? De tipo, higiene do sono, raspar a língua, terapia... Então, enfim, eu faço essas coisas... A própria atividade física. A atividade física é o meu maior autocuidado, porque ela, para mim, é como uma obrigação, é independente de eu estar feliz, motivada. Mas ajuda a ficar feliz, né? Ajuda, com certeza, né? Mas, assim, não tem a ver com o meu humor ou com nada. Eu tenho que fazer e eu faço. A atividade física, principalmente, e tem os cuidados, né, de mulher da minha idade já, né, que são os meus creminhos, cuidar da pele e tudo, porque essa é a grande questão, é a pele para mim. Todo mundo pergunta, você está gostando de envelhecer? Não sei o quê. Eu nem estou percebendo que eu estou envelhecendo, gente. Não estou nem, para mim, eu não estou envelhecendo. Não sei, não sinto, não vejo nada que me fale, você está envelhecendo.
A única coisa que lembra a gente que a gente está envelhecendo mesmo é a pele. Então, cuidado com a pele é bem importante. E eu só fui começar a cuidar agora muito tarde, né? Porque eu sempre, né, me alimentei mal, bebi, fumei a vida inteira, pego muito sol, até hoje pego muito sol, mas hoje em dia eu já protejo mais. Então, eu acho que a pele é onde eu foco maior assim, a minha atenção, mas de resto, a atividade física e a alimentação, assim, fases, né? Dependendo do que eu quero fazer, se eu quero mudar meu corpo. Terapia faz? Terapia eu não faço, Nem mas nunca eu fez? tenho muita vontade de fazer. Eu acho bacana. Esses dias, no início desse ano, ano passado, sei lá, fui falar com meu pai, pai, a Clara, minha filha, que também tem 18 anos, estava fazendo terapia, eu também, ele, vamos conversar? Que problema que você tem aí, que não sei o quê. Fala pra mim. Eu falo, não, pai, é para não ter problemas. Lógico. Até mais, as pessoas têm uma ideia muito errada, né, da terapia e ela é muito além disso, né? Eu tenho muita vontade de fazer, eu não tive ainda... todo ano eu meio falo que vou fazer algumas coisas que eu quero fazer e ainda não consegui parar e organizar direitinho, saber com quem eu vou fazer, onde eu vou fazer. Ainda estou estudando, mas quero fazer, sim. Agora eu vou fazer uma... Você já viu aquelas postagens que alguns nutris fazem do tipo, aqui eu compro ou não compro, recomendo ou não recomendo Sim. no mercado? Sim. É algo parecido, beleza? Tá. Eu vou falar e você vai dizer se compra ou não para ter na sua casa. Tá. Nugget. Não. Miojo. Não. Suco de caixinha. Não. Refrigerante. 0. Coca 0 eu tomo. Lasanha pronta. Ai, muito raramente, assim, não quebra galho, às vezes precisa, assim, tem umas amiguinhas da minha filha, todo mundo, vai sair, vai jantar, e não tiver nada, eu meto um prato pronto, congelado. Pizza pronta. Então, muito nessa situação, assim, de quebrar um galho aí, de emergência, vamos dizer. Biscoito recheado. Não. Biscoito de polvilho. Polvilho, sim. Doritos. Eu amo. E Garitos. Garito, sim. Mais do que Doritos? Mais do que Doritos, que a gente tem a impressão de que ele é mais saudável, né? É um pouquinho melhor, né? É. Chocolate. Sim. Cerveja. Não. Vinho. Nada. Queijos. Muitos. Frutas. Sim. Hambúrguer. Não. Legumes e verduras. Sim. Pão. Sim. Requeijão. Não mais. Manteiga. Sim. Óleo de coco. Sim. Bolo pronto. Não. Sucrilhos. Não. Cornflakes. Não. Nuts. Olha as Nuts, oleaginosas. sim, muito. Eu sou meio Torradas rainha das nuts. Torradas, não. e iogurte. Sim. Pronto. Tô muito ruim? Não. Ah. Bom, agora a gente já vai voltar para a gente finalizar aquelas partes das perguntas aqui. Inclusive, eu me perdi de pergunta de seguidor. Qual foi? Meu Deus. Você falou um pouco aqui do evento até que você foi há pouco tempo, que você falou, foi muito bacana, acho que na Estácio e tal. O que a luta pode fazer na vida de uma mulher? De outras aqui, não até agora não falando de você, mas o que você poderia dizer para as mulheres que vão estar vendo o programa? Ela pode fazer muito mais do que a gente imagina, sabe? Parece até um pouco clichê de falar que transforma a nossa vida, mas realmente pode transformar a sua vida e te deixar muito mais feliz em todos os sentidos, porque vai começar com o benefício de qualquer atividade física vai te causar, enfim, de você estar fazendo um exercício físico, né? Toda essa parte das emoções, enfim, do exercício físico, ok. Com isso, seu corpo também vai ficar mais, né, saudável e mais bonito. Isso tudo, outras atividades físicas também podem causar. Mas a luta em especial, eu acho que aí é o grande diferencial, é que além de você estar fazendo uma atividade física, que é bem intensa, que queima bastante caloria, que trabalha ação e reação, sabe? Que fortalece também bastante a musculatura. Tudo isso, você treina a sua percepção de si mesma.
Você treina a sua autoconfiança, você sabe, você vê o quanto você se torna capaz, porque a evolução fica muito nítida, né? Fica muito gritante ali. Então você vai vendo que você tem um potencial que você não sabia que tinha. Eu mesma jamais poderia imaginar que eu tinha esse talento ou esse potencial tão grande dentro de mim. Você vai descobrindo isso e tem muito a ver, porque você se sente mais forte, você se sente mais corajosa, você é mais segura, você é menos vulnerável, né? Tira essa camada da vulnerabilidade que a mulher vem já, né, com ela. Então, isso para a vida, mesmo que você não vá lutar nunca, que você não pretenda nunca competir, mas isso para a vida faz muita diferença. Na vida da mulher, então, bastante. Te dá uma confiança que a gente precisa ter, né? Uhum. E, bom, essa aqui eu já fiz. Também já fiz essa daqui. Ah, não. Aqui era uma pergunta que estava encaixada em outra questão, que é se você fez boas amizades que você traz até hoje daquela época, mas era da época tipo de mais atriz, mais malhação, mais alguma coisa assim. Tenho boas amizades dessa época, da época da malhação, inclusive eu tenho um grupo de 3 amigas que somos amigas, sei lá, mais de 28 anos, parece, né? De 97. Ai, faz aí, não sei as contas. E a gente até hoje, né, é super unida. Tenho algumas amizades dessa época, porém, como eu te falei, eu mudei muito, né? A minha vida mudou muito, meu estilo de vida mudou muito. Então, muita gente que era da época lá, do oba-oba, da noitada, da bebedeira, né? De uma hora para outra sumiu da minha vida, porque eu saí desse mundo total, né? Eu saí totalmente, né? Então, algumas pessoas que, na verdade, eu achava que tinham afinidade comigo, que eram, né, meus amigos, enfim, que eu tinha esse tipo de afinidade, quando cortou essa parte da minha vida, eu vi que a gente não tinha essa afinidade toda, né? E tirando a badalação e tudo, a gente já não tinha mais essa afinidade. Então, muita gente mudou, assim, completamente. Perdi o contato total, porque são estilos de vida totalmente diferentes. Uhum. Mas eu tenho, sim. Tenho grandes amigos da época de atriz e gosto de muita gente que, mesmo que eu não tenha muito contato, mas hoje eu tenho muito carinho, assim. Tem muita gente importante, com certeza. Que bom. Não perguntei direito como é que é esse corte de peso que você faz. Eu só perguntei quantos quilos você costuma perder. Aí você falou que também é em uma semana. Normalmente é uma semana. Eu me preparo, né, para esses últimos 7 dias da pesagem. E aí é uma dieta bem restrita, vai diminuindo praticamente a zero os carboidratos. E eu faço uma hiperidratação para depois desidratar também. Então, eu começo a semana, tem um dia que eu tenho que tomar 9 litros de água, no outro dia eu vou tomar 8, e aí toma 7, e aí depois até chegar no último dia que a gente corta totalmente a água e aí desidrata bem. Tem um protocolo a ser seguido que é bem difícil, assim, é desumano até, né? Assim, se falar é desumano, assim, porque muita gente olha e fala assim, gente, impossível, quem consegue fazer isso? Mas a gente faz. Acho que é difícil as pessoas entenderem, porque não tem ideia, mais ou menos, começa a ter uma ideia com o que você falou aqui agora, mas eu mesmo, antes de trabalhar com isso, eu também não tinha essa ideia e falei, nossa, eu não desejo isso nem para o pior inimigo. E eu achava que eu não dou conta disso até, que eu falava, não sei como eu posso te ajudar, amigo, porque você tá na merda, como é que você consegue estar em pé? Não, pois e ao contrário de, por exemplo, um bodybuilder que, né, vai passar por esse processo todo, mas ele só precisa se apresentar. Mas às vezes, né, sobe também quase caindo, sobe quase morrendo. Pois ao contrário disso, o lutador precisa
performar, Mostrar né? porque veio. Então, tem que estar, exatamente o que eu falei, fazer isso tudo, mas ainda treinar em alto rendimento, lutar, tá forte, tá com gás, tá com energia. Então, é bem puxado mesmo. Não é para qualquer um, com certeza não é. As minhas amigas brincam e falam assim, me dá essa dieta, perder 5, 6 quilos em uma semana. Fala, Gente, não, não tem ideia. não, é sofrimento total. É sofrimento. E a cabeça também, né? É muito cabeça. Eu acho que essa semana da perda de peso, assim, é onde eu mais me admiro, me surpreendo comigo mesmo, sabe? Porque você tá tão focada que aquilo é necessário, que você precisa chegar naquele objetivo, que não tem essa... Não parece nem sacrifício, sabe? Não tem essa. As pessoas estão comendo aqui do seu lado e você não está ali, eu queria estar comendo. Não, você está na bolsa, você não posso comer, não vou comer. Eu tenho um peso a bater. Eu tenho um lugar onde eu vou chegar. Então, é uma mentalidade mesmo. E costuma cair luta? Do tipo, você fez toda essa perda de peso em cima da hora, puta, não vai ter mais. Muito. Porque é a hora que os atletas meio que mais ficam putos. Falam, que isso, cara? Que a maioria dos atletas do MMA, um processo mais longo, né? Pelo menos de um mês aí, 2 meses de camp. E aí, passar por esse tempo todo... Na última semana também. O peso maior, na verdade, não necessariamente maior, mas o pessoal perde nessa faixa mesmo, assim, de 7 a 10 quilos na última semana. Eu tenho amigas que lutam MMA que perdem 14. Eu trouxe aqui um lutador de 76... já perdeu 14 quilos numa banheira, numa noite. É muita coisa. Pesagem. Então, assim, esse aí é... As pessoas não imaginam, mas aí quando você passa por aquilo para depois, não vai ter a luta, não acredito. Imagina. Mas no caso dessas pessoas também que sacrificam muito, também elas estão ali, estão bem ganhando direitinho para poder fazer isso aí. Ó, eu vi um vídeo seu que em uma parte você brincou com um agradecimento a você mesma, dizendo que a Anitta também fez isso, mas eu já tinha visto antes de você e da Anitta, eu vi o Snoop Dogg fazendo isso antes, né? E aí, na minha opinião, que estão todos certos, porque na verdade, por que não ser grata a você mesma? Né? Que supostamente é quem mais lutou para estar ali, para conquistar o que está, né, ali naquele momento, para estar onde está. Então, tudo bem, né? Faz parte, você vai agradecer os outros, isso claro que faz parte. A gente não chega onde a gente chega sozinho, né? Então... Aí é o complemento do que eu tô falando, que eu meio que falei e não perguntei. Que é tipo, tudo bem, né? É isso, mas e quem mais você é grata? Eu sou grata a diversas pessoas que estão no meu caminho, graças a Deus, assim, sempre me ajudando, e aí vai ficar até difícil, assim, de eu citar cada uma, mas eu vou te falar. Até porque a gente fica com medo de esquecer um ou outro, né? Não, tem pessoas que estão comigo na minha, né, trajetória, isso aí não tem erro. A primeira de todos é o meu mestre, que é meu marido também, que é o Fofão. Então, eu comecei a treinar com ele e até hoje, né, estamos aí juntos, e então a gente tem academia junto, e enfim, então com certeza ele que me abriu esse caminho aí para as artes marciais e me ensinou tudo que eu sei. Então, não tem como, né? É lógico que sem ele eu não estaria aqui. O Jaime, que é o meu preparador físico, que também está comigo desde o início, esse não me larga, não abre mão de mim, nem eu dele nunca, porque é uma conexão maravilhosa também, com certeza um dos meus melhores amigos, que mais se preocupam comigo e me apoiam em tudo. Então, ele também não tem como não agradecer. Mas várias outras pessoas, a Estela, que é a Estela Nunes também, que você falou, é muito responsável pela minha evolução nos treinos e, portanto, que eu quis conquistar as coisas que eu conquistei, porque eu tinha sempre ela como um exemplo para mim, e para mim ela é uma das melhores do mundo. Ela ainda não conseguiu no UFC mostrar a qualidade dela como lutadora, mas em breve ela se machucou, ela vai voltar e vai conseguir mostrar, mas já no Muay Thai, em outras modalidades, ela já é bem reconhecida, né, como uma grande atleta que ela é. E fora isso, tem uma turma enorme que passou pela academia, que nem sempre já ainda está lá, treina comigo, mas que sempre contribuiu, que me ajuda a treinar, a me superar, ou me incentiva. Os próprios alunos que estão ali sempre
vibrando comigo, me incentivando, querer ser cada vez melhor. Então, eles são fundamentais. A minha família, que na parte das competições não me incentiva muito. A minha mãe tinha pavor. Nossa, agora tá todo mundo feliz achando que eu parei de lutar. Porque, nossa, na semana do corte de peso, então, eu não podia ver a minha mãe. Se eu encontrasse com a minha mãe, ela começa a chorar na mesma hora, porque a gente vai definhando, né? E a pessoa fica apavorada, fica, filha, pelo amor de Deus, você vai morrer, né? E para com isso, por que você faz isso com você? Quem não vive, não entende, então, coitadinha. Mas sempre me apoiam, sabem quanto é importante para mim, minha filha, principalmente, enfim, é muita gente para agradecer. Eu, graças a Deus, sou cercada de pessoas boas, mas eu vou te falar que até aquelas que no início de tudo me perturbaram. Hoje em dia ajudaram sem saber. Hoje em dia eu consigo ver que elas me alavancaram. Obrigado. E muito. Eu acho que deve ser até um probleminha para elas hoje, porque elas soubessem o tanto que elas pegaram no meu pé, me perturbaram, falaram em mim, falaram de mim. E o quanto isso me alavancou, elas teriam me deixado mais quietinha, mais para lá. Mas me deram muita importância e aí eu fui lá e cresci em cima disso, mas até então, até essas pessoas são importantes também. Então, é muita gente para agradecer. Com certeza. Que bom que você consegue enxergar isso. Tem gente que acha que só eu, se deixar, vai agradecer só ele praticamente, né? Não, pois essa questão do agradecer a mim mesmo é porque, assim, ok, todo mundo é importante, os ensinamentos são importantes, mas é que o fazer depende só da gente. Né? Então, assim, que nem a história do perder peso, do emagrecer, a dieta, gente. A dieta não tem desculpa. A dieta basta você querer. Você tem que ter acesso a uma dieta feita, enfim, para você e tal, mas fazer a dieta só depende do quanto você quer. Ninguém enfia uma comida na sua boca, ninguém, sabe? Então, assim, é você querer. Então, você fazer, cumprir aquilo que foi estabelecido, depende apenas de você. Então, quando eu vejo, por exemplo, que eu estou nessa semana do corte de peso, que eu bato meu peso, nunca deixei de bater, sei lá, quantas mil vezes eu bati o peso, mas eu nunca deixei de bater o peso, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mais fraquinho ou melhor, não importa, mas eu nunca deixei de bater. Essa sensação de... É uma conquista também. De conquista, de caramba, eu consigo. Boa, eu consigo, é muito... individual, é muito com a gente mesmo. Eu fiz, eu consigo. Então, assim, muitas vezes eu vou agradecer a mim mesmo, porque, olha, a parte mais difícil cabe a você, né? Eu sei o quanto, exatamente, o quanto é difícil e o quanto eu quis, né? E eu consegui, é muito bom. É por isso que a gente se apaixona no resultado. Né? Mas tem uma coisa que eu falo para alguns lutadores que eu atendo, que eu falo, cara, tem uma coisa muito bacana para você, que não é uma inveja, porque eu falo até, eu não lembro se eu tive isso, ou eu não tenho isso hoje. Ninguém chega para mim batendo no meu ombro, estou torcendo para você atender igual o melhor nutricionista do mundo, sabe? Tipo isso. Então, na profissão, eu falo, cara, quando você vai entrar no ringue, tem muita gente nas tuas costas ali com você. Tem. Eu até falo para entrar igual os Gracie entravam no início do UFC, que era tipo com a mão nas costas. Eu falo, aquilo dali é uma energia que está literalmente sendo passada do último pro primeiro, para você. Sabe? E eu acho isso mó barato, cara. Eu acho mó barato você, cara. Tem muita gente querendo, talvez tanto quanto eu, inclusive, alguns, pelo menos alguns, né? E isso eu acho isso o máximo, cara. Porque eu falo, aproveita isso. Porque eu, por exemplo, não tem. Você está torcendo para, Léo, que o seu atendimento seja o melhor possível agora no próximo paciente. Não, sabe? Então tipo, porra, tem uma torcida maneiro. mesmo. A gente tem uma torcida, né? Tem o pessoal da academia, todo mundo torce por você. Então, a gente além realmente... desses que trabalham com você, né? De todos os profissionais que nem você está... Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma torcida contra. Que fato. Também, aí você também não precisa lidar com elas. Então, aconteceu já na minha primeira luta, quando fui estrear, e, imagina, insegura, nervosa, inexperiente, né? Não sabia o que ia dar, nunca tinha me testado, não sabia o que ia acontecer e tal. De ter gente que nessa época... Quando eu comecei a treinar mais e me destacar, rachou a equipe e algumas pessoas ficaram contra a gente, bem, bem sério mesmo. E aí, de estar lá na hora do campeonato, de entrar na hora que chamaram o meu nome, dessa galera vir e se posicionar no corner do adversário, torcendo
orientando para que eu perdesse. Né? Então, assim, claramente, explicitamente ali, fazendo a torcida contra e pressionando para assistir a minha derrota. Que bom que você não se abalou, né? Tem Não, gente que se abala com duas isso. Vitórias e tem gente que é o nesse oposto. dia aí, já foram 2 vitórias logo de cara. Toma. Para eles poderem ver com quem eles estavam se metendo, mas Que foi bom. brabo. Aqui é a campeã mor. Isso mesmo, cala a boca. Renata, então vou pedir para você finalizar o programa com um recado que você possa dar para quem está assistindo a gente. E, às vezes, até se você quiser colocar, de repente, uma outra coisa que eu estou começando a pedir também. Vira e mexe, tem um livro que a gente leu ou está lendo e fala assim, cara, todo mundo precisava ler isso, todo mundo precisava ler também. Se você tiver também, tanto o recado quanto o livro, pode mandar ver os dois. Olha, o recado, principalmente, é para que a gente saiba que a gente não tem... nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas necessidades de mudança, elas não têm limite, assim, não tem limite de idade, de sexo, de nada, né? Assim, somos capazes de ser o que a gente quiser ser, claro, se dedicando para isso, né? Que é aquela história de que não basta só querer, mas, enfim, se dedicar para mudar de profissão, para se reinventar, para se reerguer, para quebrar padrões que não estão te fazendo bem, para mudar o rumo da sua vida, seja lá o que for. Eu acho que a gente tem que saber que a gente é capaz de assumir as rédeas da nossa vida, de mudar a forma que a gente está conduzindo isso, trazer isso tudo para trabalhar a nosso favor. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. No meu trabalho, hoje em dia, eu trabalho com muitas mulheres, principalmente querendo, né, se superar, querendo mudar o corpo, mudar a cabeça, mudar a relação pessoal, enfim, e a gente trabalhando todas essas superações, se fortalecendo em todos os sentidos, é muito importante. Então, eu acho que essa é a parte mais gratificante, inclusive, assim, da minha carreira, esse poder ajudar a transformar essas vidas, porque a minha foi muito transformada, né? Então, eu sei do que é possível, né? Eu sei o que é o esporte e a luta, principalmente, é capaz de mudar na vida de uma pessoa. Então, é muito bonito quando eu vejo isso despertando nas pessoas, quando eu vejo os olhares mais confiantes, as meninas mais satisfeitas, com a autoestima, né, mais elevada. Então, isso e poder tudo, ajudar é mais gratificante ainda, né? Isso aí realmente não tem coisa melhor. E poder hoje também estar ocupando um lugar de exemplo, assim. Eu acho que aquela caminhada toda, aquela luta toda, né, o tanto que a gente apanha em todos os sentidos para conquistar algumas coisas que talvez as pessoas nem valorizem, né? Tipo, por que você precisa ganhar isso? Por que você precisa fazer isso? Mas isso tudo vai te construindo para hoje, de repente, você estar num lugar de que as pessoas possam se inspirar em você, possam se espelhar em você. Então, isso tudo, para mim, é o grande propósito dessa história toda, né? Poder hoje me comunicar, falar sobre isso também, ter os espaços, né, que eu estou conquistando ainda, se Deus quiser, vamos conquistar muito mais, mas poder usar isso para atingir mais pessoas, para levar essa experiência, né, da minha vida para essas pessoas é muito, muito gratificante mesmo. E que mais? Perguntei se tem algum livro que de repente você queira falar. Porque às Deus vezes do tem. céu, Eu não te falei isso antes, né? Mas é que às vezes a pessoa está lendo agora, fala, cara, estou lendo um igual série. O pessoal fala muito de série hoje em dia, mais do que de livro, né? Mais do que livro, né? Então, eu não tenho, assim... Agora, eu não... Mas não precisa não, tá? Aqui nada é regra. Não tem problema, não. Não, mas eu tenho um livro que eu li já há bastante tempo, e volta e meia dou uma pesquisada em alguma coisa, que é o Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Do Nuno Cobra. Isso. Porque... É um livro bem antigo, né? É bem antigo, né? E eu acho que ele é importante. O Senna ainda estava vivo na época desse livro?
Acho que tava. Acho Não que tava? sim. É, eu tenho. Pois é, gente, eu já sou dessa geração aí, Né, tá? esse livro é muito bom, cara. Esse livro é Então, bom mesmo. pois é, algumas coisas, claro, já estão, né, desatualizadas, assim, Mas acho que ainda até assim, principalmente é. na questão nutricional, mas eu acho que é um livro que puxa muito por esse pensamento da superação, né, do quanto é importante. Não você lembro direito, de mas se eu li porque ele esforçar também tem pra trazer. mais de 20 anos. Enfim, veio ele agora, mas assim, confesso que eu não tenho, no momento não estou lendo nenhum livro, então também não. Tudo bem, tem bastante recado já, bastante coisa boa. E é isso, pessoal. Na verdade, tem muita coisa boa aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado, como eu gostei. Renata, também. obrigado. Muito obrigada, tá? Muito obrigado mesmo Obrigada por ter a aceito o você, convite. imagina. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Então, se você curtiu o programa, pode seguir o canal, pode comentar, pode compartilhar. Eu vou botar o @ da Renata aqui embaixo na descrição para vocês. Pode ir lá me seguir, Mandar perguntas, perguntar. saber onde é o Clube de Lutas. Isso aí. Trocar essa informação. Adoro. Eu adoro, eu sou bem ativa ali nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mas eu acho maravilhosa essa proximidade que dá e fico muito feliz de poder, sei lá, contribuir de alguma forma. Então, sugiro aproveitarem. Aproveitem isso. E se você quiser também mandar pergunta para o próximo convidado, é só ficar de olho lá no Instagram, que a gente sempre anuncia antes e abre a caixinha de perguntas para uma pergunta ser feita aqui. Peço desculpa porque eu não falei quem fez. Aliás, eu não lembro nem se eu fiz a pergunta, uma das perguntas, mas eu acho que eu fiz. Alguém perguntou de luta, quando você começou, alguma coisa assim. Bom, gente, obrigado para todo mundo que ficou aqui. Tá na mesa.